Quero começar explicando para vocês a versão da série, né, gente, que é 4 Minute Sultry Version, mas não fala Sultry, fala Sultry, que vem do alemão Saltier, que significa mais sensual, mais sexy. Dois pacientes que estão quase indo de base, né? A gente tem um homem ali no hospital que estava com sinais estáveis, mas de repente os sinais vitais começam a cair, parece que ele sofreu um infarto aqui. Do outro lado a gente vê um homem ferido, gemendo de dor, cambaleando ali, deixando um rastro de sangue por onde passa. Ele parece que tomou um tiro e ele está sendo perseguido por um homem armado. O homem então não aguenta mais correr e cai, e o cara aponta uma arma para ele. Nesse exato momento os sinais vitais do paciente lá no hospital despencam velozmente. Os médicos então tentam ressuscitar o paciente e o barulho do aparelho eletrônico ali, ele conflui com o barulho de um tiro. O homem ferido, gente, que é o nosso Semi, né, que é o Time, ele fica muito próximo da morte nessa noite chuvosa. Enquanto o paciente lá no hospital que teve uma parada cardiorrespiratória, gente, que é o Great, né, ou Gate Brasil, eu vou chamar ele de Gate mesmo, que é o nosso Hulk, responde na primeira onda elétrica ali, a máquina continua com aquele zumbido constante, né, só que depois a máquina dá uma pitada, né, e geralmente isso indica que teve ondas elétricas, né, gente, ou seja, o coração respondeu. Enfim, a gente vê o Gate acordando aqui de uma noite de bebedeira, né, ele claramente está de ressaca. Em relação ao Gate, gente, é que ele parece ser aquele típico bad boy rico que quer chamar a atenção do pai, não importa o que ele tenha que fazer ali, mas ao mesmo tempo ele tem um conflito muito grande com o pai. O Gate então recebe uma ligação do seu melhor amigo, o Taito, lembra da prova desse dia e que ele não pode perder essa prova, senão a possibilidade deles formarem juntos vai por água abaixo. O Gate então se força a levantar, gente, e ele virando pro gatinho dele e falando em inglês com ele, né, gente, detalhe, esse é de verdade o gatinho do Bible, né, gente, muito fofa essa cena. A série dá a entender pra gente que o Gate não tem memórias do que aconteceu na noite anterior, que ele entornou mesmo. Ele então entra no elevador rústico ali, né, gente, que faz um contraste com o prédio chiquérrimo que ele mora, né, olha o carro que esse homem tem, gente, carrão, né, Brasil, muito. O elevador então começa a descer à medida que o Gate começa a se sentir mal. Ele tem uma sensação estranha ali, parece que o coração dele dá uma fincada, ele sente que ele não consegue respirar direito, a visão dele se torna desfocada, tudo parece tremido, gente. É nesse momento que ele tem acesso aos poderes dele. O Gate então recupera o fôlego e ignora um pouco isso porque ele tá muito atrasado. Agora ele sinta que tem alguma coisa errada, né? Ele então pega o seu carrão, gente, que carrão? Reparem que o carro, gente, tem a logo ali da empresa da família dele e vai em direção à faculdade de administração. Enquanto isso, gente, lá no prédio principal da empresa da família do Gate, a gente é apresentado a outro personagem muito importante nessa história, que é o Corny, o meio-irmão mais velho do Gate. Ele é meio-irmão do Gate por parte de pai. Ele vai até aqui o escritório do pai dele e o pai dele manda ele trocar de departamento, sair do departamento do transporte onde ele cuidava e ir para o departamento que ele fala que é o mais importante da empresa, né? Ele fala que é a espinha dorsal deles, que é o departamento de investimento, que é o departamento ilegal da empresa, que o Corny não fazia ideia que existia. Nesse momento aparece a mãe biológica do Gate, né, e madrasta do Corny. O Corny não parece ser muito fã dela, gente, mas ele trata ela bem, ela trata ele bem por causa do pai, né? Me parece que o Corny é aquele filho que quer agradar muito o pai, não importa o que ele precise fazer. Aliás, eu vou colocar o nome na tela para vocês dos dois personagens, tanto do pai quanto da mãe. E a mãe do Gate fala pro marido dela que ele tomou a decisão certa, assim, de colocar o Corny no departamento de investimento, que assim que o Gate terminar de lidar com as provas ali, ele assume o departamento de transporte. Voltando ao Gate, gente, a gente vê ele acelerando muito o carro dele, porque ele tá muito atrasado, né? E aí o Taito liga pra ele aqui, e aí o Taito até tem a cara de pau de pedir o Gate pra ele comprar uma calculadora pra ele, né? E o Gate, onde eu vou arrumar uma calculadora, gente? Se eu tirar do cu, né? Não tem como, né? Pois é. E aí, gente, ele acaba acelerando muito o carro, ele não presta atenção na estrada à frente dele e ele atropela brutalmente uma mulher. Mulher é essa que brota do nada na frente do carro dele. O Gate então se desespera, ele sai do carro, ele olha a mulher ali aparentemente morta e decide voltar para o carro e ir embora, né, gente? Sempre está socorro aqui, só que nesse momento tudo congela e na verdade isso era uma visão. Então ele volta para o seu ponto de início 4 minutos atrás. Gate então fica transtornado porque mais uma vez ele sente a mesma sensação que ele sentiu ali no elevador, mas novamente, gente, ele está muito atrasado, ele decide seguir em frente
gente. Só que dessa vez ele segue com muita cautela. No entanto, contudo, todavia, ele acaba atropelando a moça de qualquer maneira, porque a moça se joga na frente do carro dele. Ela que tentou encerrar a sua própria respiração. Só que dessa vez ele não vai embora sem pedir socorro, né? Mesmo que a mulher fala pra ele não pedir socorro, ele pede de qualquer maneira, né, gente? Ele faz a coisa certa aqui. Porque assim, gente, se ela quer encerrar a própria respiração, isso é da sua conta particular. O Gates, se fosse embora aqui, gente, ele poderia estar ferrando a vida dele, né? Então ele fez o certo. A mulher, então, gente, que se eu não me engano chama Mani, ela acaba se tornando paciente do Dan e do Time, né? O Time, gente, a partir do momento que ele descobre que ela tentou encerrar a própria respiração, ele se torna extremamente frio com ela, né, gente? A abordagem dele muda aqui. A Samantha pode indicar pra gente que o Time, ele não consegue lidar bem com esse tipo de paciente, porque parece que ele tem um certo preconceito ali com quem não valoriza a vida que tem. E ele não quer nem saber quais foram os problemas, né? O que aconteceu que levou a pessoa a tomar essa trágica decisão. Não, pra ele a pessoa só não valoriza a vida. No primeiro momento o Time pareceu um médico frio, sem sentimentos, que só se importa com o dinheiro ali. A gente entende porque que ele quer muito crescer na vida ali, porque que ele quer muito dinheiro, daqui a pouco eu falo mais. Mas ele também me lembrou aí um pouco a personalidade do Dr. Tim em Triage. E outra coisa sobre o Time é que ele tem uma autoconfiança gigantesca em relação à medicina, né? Depois que ele sutura ali a mulher, gente, ele girando ali o porta-agulha, isso pode significar pra gente, o quão fodão ele acha que ele é, ao ponto de que ele nunca vai deixar o porta-agulha cair, e algo assim. O Time me pareceu sim ser um médico arrogante. Eu acho que ele é um personagem que vai crescer muito. Mas enfim, gente, graças ao Dr. Dan, ele consegue convencer a Mani ali a buscar tratamento, e aí ela permite com que eles operem ela. Quem faz essa cirurgia, como eu disse, foi o Time. E o orientador do Time pergunta pra ele se ele já tem algum emprego, né? Ele oferece um emprego pra ele ali, e o Time fala que não, que ele quer trabalhar em um hospital particular. E o cara fala pra ele que isso não impede ele de continuar trabalhando ali, né? Que ele pode trabalhar nos dois locais, e o Time fala que não, que ele já se decidiu, né? A questão dele querer ir pra um hospital particular, gente, é que ele acha que lá ele vai ter uma maior chance de se ascender socialmente, né? Ele precisa muito de dinheiro. A gente viu que a avó do Time é uma pessoa doente, e ele prometeu pra ela que ele se tornaria um cirurgião rico, que ele ganharia muito dinheiro, que ele mudaria a vida deles, né? A gente vê que a avó dele continua vendendo sobremesa ali, e ela experimenta sobremesas, né? Apesar dela ser diabética. E pelo jeito eles são a única família um do outro, né? Eu achei a avó do Time, gente, uma querida. E aí na próxima cena ele se encontra aqui com o Dan. O Dan, gente, ele tá segurando uns papéis ali da pesquisa ultra secreta dele, e ele literalmente coloca o Time contra a parede para poder explicar isso, né? Será que simplesmente foi um melhor amigo provocando o outro? O Dan ele explica que a sua pesquisa se trata de pacientes que tiveram experiências de paradas cardíacas. O Time então recebe uma ligação aqui, e o Dan fala que vai deixar ele conversar com a namorada dele em paz. É uma médica, e a relação que ela tem com o Time, ela é muito complicada, porque o Time não gosta dela. Agora, para o Corny, gente, ele vai até o local secreto ali, onde fica o departamento de investimento, né? E é um local secreto e longe mesmo, Brasil, porque só dá para acessar de barco. Aliás, eu gostei muito desse take aéreo, né? Dessa câmera de cima aqui, ficou bem aqui que o Corny descobre que a empresa do pai dele tem um lado podre, né, gente? Tem um lado ilegal ali. Tem que várias vezes o Bess, enquanto ele tá andando por esse local, ele coloca a mão no nariz, né, gente? Isso pode ser tanto literalmente porque o local tá fedendo ali, porque parece que as condições de trabalho ali são insalubres, quanto subjetivamente, né, de que aquele lugar não é flor que se cheire, e ele tá descobrindo isso. Pelo jeito, o local não é flor que se cheire em todos os sentidos mesmo, gente. Aliás, o cara que conversa com ele aí, que era o chefe do departamento de investimento até o Corny assumir aqui, gente, eu achei ele sinistro. Esse homem, se eu não me engano, chama Murd, e ele apresenta o local ali para o Corny, explica para ele como as coisas funcionam. Aqui o Corny vê um monte de pessoas ali, que parece que são pessoas de diferentes idades e talvez de diferentes locais, trabalham ali nos seus computadores, eles controlam jogos de azar online. A empresa da família do Corny tem 3 cassinos de fronteiras. A gente vê o Corny visivelmente incomodado com essa descoberta, né, gente? Mas ele engole isso. E aí ele tá conversando com o Murn ali, e do nada uma das funcionárias surge aqui, levando para ele uma água, né? O Murn expulsa ela ali. A gente vê que as condições de trabalho ali realmente parece que são insalubres, né, gente? Realmente pareceu que isso aqui é trabalho escravo. O Corny então encontra aqui com o seu amante, né, que é o Tom Clark. O Tom Clark, gente, parece que ele é especialista em alguma coisa de computador. Eu fiquei um pouco na dúvida se ele é especialista em consertar sites, em consertar computador, é algo assim. Ele cumprimenta o Tom Clark ali com um beijo, né, gente? Amei que a gente teve um casal aqui que age como um casal mesmo. E a gente vê o Corny super estressado ali com o que ele descobriu, né? Ele então conta para o Tom Clark, mas não diretamente, né, gente? Ele conta de um jeito mais mascarado aqui. Eu acho que ele não quer que o Tom Clark saiba disso, né? Porque isso pode colocar o Tom Clark em perigo também.
E aí, gente, o Tom Clark quer relaxar ele ali, e os dois fazem isso por meio da Artmore apelado. E bota a Artmore apelado nisso, gente, meu Deus. Corny se entrega pro Tom Clark e vice-versa, gente, e os dois fazem uma mistura harmoniosa, como eu falei pra vocês, entre fazer amor e fuder. Só beijão maravilhoso, a cavalgada, as estocadas, Brasil, os gemidos, os barulhos aqui, os ângulos de câmera extremamente minuciosos, gente. Os de câmeras aqui, sensacional. A BeyondCloud praticamente mostrando tudo aqui, gente. Tem um momento que o Fuas, que é o ator que interpreta o Tom Clark, dá uma agarrada ali na bunda do Bess, gente, que é o ator que interpreta o Corny, me arrepiei, foi todo. E, meus amores, o Corny já deixando claro aqui que ele não é pouca bosta não, gente. Ele fode com força, com talento, com vigorosidade, do jeito que o Brasil adora, né? Ele maceta, e maceta é com gosto, o Brasil é forte. E, obviamente, eu não posso colocar trechos desse momento aqui, foi muito explícito. O YouTube queria matando em cima de mim, mas eu vou ver se eu coloco uma coisinha ou outra, tá bom? Vocês me conhecem. Os diálogos também foi algo que a gente não costuma ver no Boys Love, né? E uma coisa dessa cena, gente, que é um detalhe muito importante, é o como que o Corny se preocupa com o prazer do seu parceiro, né? Porque ele consegue atingir o clímax, mas o Tom Clark não. E o Tom Clark, tudo bem, eu não consegui. Só que o Corny fala que não, que ele também quer que o Tom Clark aproveite, né? Ele também se preocupa com o prazer do parceiro dele, então ele continua comendo o Tom Clark. E ele também dá uma mão amiga pro Tom Clark, para com que o Tom Clark também consiga chegar lá, e ele consegue. Isso aqui é importante pra gente, porque já mostra pra nós o como que o Corny não encara o Tom Clark simplesmente como um depósito de sexo, né, gente? Simplesmente como um pedaço de carne que ele pode usar e descartar quando ele quiser. Não, tem sentimentos aqui envolvidos, e sentimentos fortes. Ah, Kennedy, você tá falando que tem sentimentos fortes porque ele se preocupou com o prazer do parceiro, porque ele gozou e quis fazer o outro gozar? É sim, mas tem outras coisas aqui também. O Corny foi extremamente carinhoso, amoroso com o Tom Clark, não só durante o sexo, gente, mas antes dele e depois dele. O único momento que ele mudou ali a atitude dele foi quando o pai dele ligou pra ele. E eu já vou entrar um pouco na psique do Corny com vocês. Vou só continuar narrando esse momento aqui. Essa é que o Tom Clark acorda ali, gente. Aliás, a BeyondCloud não popou popote, né? Jogaram muito popote na nossa cara. Não estamos reclamando. E aí o Tom Clark começa a devorar ali os mamilos do Corny, né, gente? E o Fuas meteu a língua mesmo, né? E aí o Corny recebe uma ligação do pai dele. O Tom Clark continua devorando ele ali, né, gente? Deixando claro que quer outra rodada. O Corny já começa a ceder. Só que aí quando o pai dele liga, acaba estragando tudo, né, gente? O pai do Corny sendo um empata foda já no primeiro episódio é de cair o cu da bunda, né, gente? Por esse momento, estarei com ódio desse homem, entendeu? Ficarei com ranço, assim, não só por isso, não, mas esse homem não é flor que se cheire, né? Enfim, gente, e aí o Corny comenta da Fansai, né, gente? O Fazai, que é a namorada dele, eu vou colocar a imagem na tela pra vocês, tá jantando com outra pessoa ali, e que ela não pode jantar com eles essa noite, né? Porque o pai dele quer que eles jantam juntos. O Corny fala que tudo bem e vai embora, deixando o Tom Clark. Pela reação do Tom Clark, gente, parece que isso é muito comum de acontecer, de que os dois têm um relacionamento em segredo há muito tempo já, e o Tom Clark só continua sendo um amante aqui porque ele ama o Corny, né? E aí quando ele tá sozinho, gente, ele vê um flash de um gato preto muito rápido com um barulho de trovão, e o gato preto, gente, ele pode significar perigo, ele pode significar azar. Bem, nesse caso aqui pode significar pra gente que o Tom Clark tá meio doido da cabeça, né, gente? Porque não me pareceu que ele tinha um gato, não. Falando especificamente do Corny, então, a gente vê que ele parece ser aquela personificação do filho mais velho perfeito. Ou seja, que quer fazer de tudo pra agradar o pai, que se apaga pra isso, que só faz o que o pai quer, o que o pai manda, coloca o orgulho que ele quer dar para o pai dele acima de tudo, são ao namoro, ou talvez um noivado que ele tenha com a Fansai aí, provavelmente é algo arranjado pelo pai, que ele só aceitou porque ele não sabe dizer não para o pai, pelo jeito. A mim ficou claro que ele gosta do Tom Clark, gente, talvez a gente pode até usar a palavra amor pra ele aqui, que ele quer estar com o Tom Clark, ele só está com a Fansai aí pra agradar o pai dele. E a gente tem o jantar deles, e reparem que o Gate, ele senta muito longe, né, e ele senta de frente pro pai dele, tem esse detalhe também, ele não senta nas mesas de lado, ele senta de frente pro pai dele. Isso aqui pode representar o que eu falei pra vocês, do Gate querer chamar a atenção do pai dele, mas ao mesmo tempo ele bate de frente com o pai dele. Isso aqui também pode mostrar pra gente que ele não se sente incluído na família, ele não se sente parte dela, e que principalmente ele tem um rancor grande do pai. Pelo jeito, a única pessoa na família dele ali que ele confia e que é próximo dele, gente, seria o Corny, né? A mãe do Gate, Brasil, me pareceu que ela é fã do filho, né? Mas ela também me parece ser uma pessoa que dança conforme a música, né? Aliás, gente, parece que ela é uma pessoa que pensa e uma pessoa preparada, né? Porque já vira pro Gate e fala que ele tem que levar as flores pra mulher, assim, tem que tirar uma foto, o pessoal não ficar falando que eles não assumem responsabilidade
possibilidade, né? E isso também pode indicar pra gente que ela é uma mulher que se preocupa muito com as aparências, né? Será que ela é uma esposa troféu ou algo assim, gente? Ou então ela finge ser? O que vocês acham? Comenta. E reparem no paralelo entre o como que é a relação do Gate com a sua família e como que é a relação do Time com a sua família. Explico, gente, a família do Gate é muito rica, mas eles não têm muita proximidade familiar ali, parece que eles não têm muito amor familiar também. Em relação ao Time, gente, eles são pobres, mas ele tem muita proximidade familiar, muito amor familiar por conta da sua avó. Então, enquanto um tem muito dinheiro e pouco amor familiar, o outro tem pouco dinheiro e muito amor familiar. E aí o Corny dá uma carona para o Gate aqui. O Gate nota que tem alguma coisa errada com os relógios ali, né? Ele ainda tá paranoico com o que aconteceu com ele. E aí o Corny conversa com ele aqui. Ele conta para o Corny o que foi que aconteceu, gente. Nesse momento eu me surpreendi. Eu achava que ele ia dizer para o Corny, porque o Corny provavelmente vai pensar que isso é maluquice. E foi exatamente o que ele pensou aqui. Mas embora ele não tenha acreditado no irmão dele, tenha falado que o irmão dele tá estressado e tal, os Brasil, ele ficou do lado do irmão dele, né? E eu gostei disso, gente. Eu gostei muito da relação deles. Eu realmente espero que seja sincero e genuíno. É esse mesmo que o Corny se preocupa muito com o Gate. E eles podem ter indicado isso aqui pra gente quando ele fica impedindo o Gate ali de fumar, né, gente? Toda vez que o Gate coloca um cigarro na boca, o Corny tira dele. E aqui eles comentam da mãe do Corny, né? O Corny fala que sente muita falta dela, mas já tem muito tempo. E aí vai pro Time e sua avó, gente, mas eu já narrei esse momento pra vocês, então vamos avançar. Na próxima cena, o Gate sonha com o atropelamento. A possibilidade é essa que seria a que ele evitou, né, gente? Já que ele não foi embora sem prestar socorro. Notem que tanto no começo do episódio quanto no final dele, ele acorda justamente quando o relógio marca 11 horas. E enquanto a gente vê o Gate se arrumando ali para ir para o hospital, entra uma conversa do Dan com um paciente dele da pesquisa, onde o cara comenta dos problemas cardíacos que ele teve. Eu quero destacar para vocês uma paciente específica que vai ser muito importante para a nossa história. Mas antes da gente chegar lá, eu quero que vocês reparem no consultório do Dr. Dan nesse momento. A gente vê várias imagens diferentes de tomografias cerebrais, né? Provavelmente pertencem a pacientes diferentes e principalmente, gente, a gente vê um papel ali, a profundeza da quase morte, o fenômeno dos 4 minutos ou o fenômeno 4 minutos. E aí o Gate faz como a mãe dele mandou e vai até o hospital visitar a mãe. A produção deixa claro por mais atentos que desde o momento que o Gate saiu do elevador ali e ficou de frente para a recepção, a gente tava numa visão dele. Repare como que a seta alterna de cima para baixo no número 4 ali atrás dele. O número 4 não muda. Isso pode mostrar pra gente duas coisas, uma estagnação e também o ponto de início, né? Já que ele tem exatamente 4 minutos pra ficar no futuro. O quarto onde a mulher tá se recuperando, gente, é o número 4, né? E aí o Gate vai até ele e a mulher fala pra ele que ele tem a mesma idade do filho dela, pra ele não se preocupar, que ela vai dizer à polícia que ela se jogou na frente do carro dele. A câmera então foca no relógio, gente, está 13h13, o Gate sai andando ali, acaba trombando no Time. Nesse momento o celular dele vai ao chão e o relógio no celular tá marcando 13h14. Deu uns 4 minutos aqui e aí ele volta do tempo. E digamos assim, ele é expulso da visão. No momento que o Gate vê o Time ali de longe andando pelo corredor, ele tem flashes, né? Ele tem o que pode ser memórias aqui bastante peculiares, né? Dele e do Time fazendo a arte pelado em várias posições ali. A gente vê o Dan entrevistando a paciente, que eu falei pra vocês que a gente tem que ficar de olho nela, e a Alucard, que o Dr. Dan comenta ali, que o coração dela parou de bater devido a uma miocardite grave. Ela então conta que ela vivia a sua vida normalmente, mas depois ela descobriu que na verdade ela estava vivendo a vida dela no passado. Se os eventos do passado, ou seja, o que ela viveu nessa vida no passado, estivesse passando novamente pela mente dela, parecia algo muito real, mas tinha algo que não parecia real. Ela poderia ver o futuro por 4 minutos. Ou seja, ela podia ver 4 minutos no futuro. Quando tá rolando essa conversa, a gente vê o Gate encarando, curioso com esses flashes deles fazendo arte marapelado que ele teve, né? Vê o Time entrando num quarto ali, o Gate sempre olhando pra ele, e o paciente comenta que sente uma dor do lado esquerdo, né, gente? E o coração, ele fica do lado esquerdo do peito. Ele acaba trombando com o Gate aqui, os papéis vão ao ar, os dois têm uma troca de olhares maravilhosa aqui, e o episódio chega ao fim nesse momento, mas a gente ainda tem mais alguns detalhes para comentar. Repare que no lado do Time ali, a gente tem o número 1 indo até o número 5, né, gente? São exatamente 4 números. Olha o número 4 aparecendo mais uma vez. Eu não acho que isso tenha algum peso, gente, é só pra Beyond Cloud deixar muito enfatizado pra gente o como que o número 4 é muito importante, né, gente? O como que eles vão ficar brincando com o número 4 o tempo todo. Continuando aqui, gente, o
Time vai até a paciente que tentou encerrar a própria respiração, né, a Mani, e ela já tinha falado que ela não mora com o filho dela, que o filho dela tem a mesma idade ali do Gate, e aqui ela comenta que ele perdeu tudo no que parece ser aí o jogo do tigrinho da família do Gate, né? Eles foram afogados em dívida ali, o filho dela acabou encerrando a própria respiração porque não conseguiu lidar com as dívidas ali, o filho dela acabou sendo assassinado porque não conseguiu pagar suas dívidas, fala com o Time ali que ela não sabe mais por que ela deve continuar vivendo. O Time então fala para a enfermeira chamar a psiquiatria para eles fazerem ali uma precaução contra alguém que tentou encerrar a própria respiração e que pode tentar novamente, né? A gente vê que a Mani está muito depressiva. Antes de sair do quarto dela, gente, lembrando, o quarto dela é o número 4, o Time vê ali as flores que o Gate deixou para ela, né, gente? Inclusive ele vê o nome do Gate e ele grava e muito bem esse nome. Então lembra no cara bonitão que trombou nele, né? E o Gate ele ajudou o Time ali a recolher os papéis dele e depois ele foi embora. O Time então escuta as enfermeiras fofocando ali sobre ele ser intimidador e que talvez foi culpa dele aí, que a doutora Nasha, gente, ela largou aí a sua especialidade. Que o Time não ficou com a sua expressão fria e indiferente habitual, né? Na verdade ele sentiu alguma coisa aqui, gente. Será que ele se sentiu culpado por isso? Eu acho que a culpa não é dele. O Time não gostava dela e ela gostava muito dele, né? Lá na faculdade, gente, o Domi presencia o Taito brigando com a sua namorada, né? Ela falando que não aguenta mais, que ela quer terminar ali. O Taito não aceitando o término. Ele continua forçando ela, ele arrasta ela pra ela ir embora com ele. E o Domi gravou tudo. Foi espertinho aqui. A namorada do Taito, que chama Viu, ela acaba desaparecendo, né? E eles ficam muito preocupados ali com ela. A Viu pergunta para o Domi se ele sabe onde ela está. E ela vai até o Taito, gente, só que ela conta para o Taito que foi o Domi que disse isso para ela, né? O Taito então vai até o Domi aqui, confronta ele, ameaça ele, deixa claro para o Domi o que vai acontecer com ele se ele abrir a boca para alguém. Ele até fala que o Domi não faz ideia de quem ele é e o que ele pode fazer com ele, né? O Taito, gente, é só um riquinho psicopata mimado, né? Até joga a bola de basquete ali do lado do Domi, gente, ele deixa claro aqui a ameaça dele, né? O Domi não se intimida aqui com a ameaça do Taito, né? E aí na próxima cena a gente vê o Gate deitado ali na cama dele e ele pensando ali nas coisas que ele viu, né? Principalmente nos momentos íntimos que ele viu acontecendo entre ele e o Time. Reparem que durante esse momento, gente, o relógio fica cravando às 11 horas. Gostei muito que a Beyond Cloud representou pra gente aí as memórias do Gate, né? Os pensamentos dele também por meio de um projetor que tá atrás dele, gente. Muito, mas muito incrível a cinematografia de 4 Minutes. Aqui é como se a gente estivesse vendo uma parte de um filme que conta aí a vida do Gate. Isso são memórias de um tempo que ele já viveu e aos poucos ele tá recuperando essas memórias. Alguma coisa em relação ao Time, gente. Talvez o Time seja mais especial do que a gente pensa. Concorda com o grupo dele na faculdade ali, desesperado, né, querendo saber ali onde tá a Viu. E aí que é postado um vídeo onde o Taito força a Viu ir embora com ela, né, gente, ele sendo violento com ela. Gravou e publicou esse vídeo foi o Domi. O Taito liga para o Gate e fala que ele tem algo divertido ali para o Gate ajudar ele, gente. Ele busca o Gate e o Gate pergunta para ele que diabos que ele fez. Ainda não sabe, gente, já ele vai descobrir que o rosto do Taito tá machucado, gente, porque ele brigou com o Domi, conseguiu vencer e sequestrou o Domi e tá mantendo ele aí desacordado no porta-mala do seu carro porque ele pretende finalizar ele. O Taito então fala para o Gate que ele tá mantendo a Viu ali em cárcere privado até ela voltar a gostar dele, e a reação do Gate, gente, foi muito tranquila para alguém que descobriu que seu amigo está cometendo um crime, né, gente, que é manter uma pessoa em cárcere privado. Fiquei muito atento à reação do Gate e a conclusão que eu cheguei é algumas, gente. A primeira, Brasil, é que ele é amigo do Taito há muito tempo, né? Então eu acredito sim que ele saiba a maneira que o Taito trata a namorada dele, né? Como se ela fosse um objeto dele. Quando o Taito revela pra ele que ele tá mantendo a Viu em cárcere privado, o Gate chama ele de idiota, fala por que é que ele não deixou ela responder as mensagens, ele deixou todo mundo ficar em pânico. O que é que ele quis dizer, gente? Que o Taito errou ao não deixar a Viu responder as mensagens, né? Que isso fez com que as suspeitas caíssem sobre ele. Não ficou chocado ou surpreso, ele nem repreendeu o amigo dele por estar mantendo a namorada em cárcere privado. Como eu disse, ele conhece bem o Taito, né, gente? Ele sabe o quão abusivo, o quão tóxico o Taito é com a Viu.
e ele não se importa. Aqui o roteiro já estabelece pra gente, que o Gate, ele é um personagem cinzento. Afinal, meus amores, ele tá deixando o amigo dele cometer um crime, gente. Inclusive, ele fala ali depois que o Taito pode fazer o que quiser, que ele só não vai fazer parte disso. Ou seja, gente, ele ia embora, ia deixar o Taito finalizar ali o Domi. Exatamente isso que acontece nesse momento, gente, porque o Taito, ele pretende afogar o Domi com a ajuda do Gate. O Gate fala que não vai fazer isso e que se o Taito quiser fazer isso, que ele faça sozinho. O Taito fala pra ele que ele ajudou o Gate ali quando ele se envolveu numa briga de bar, e o Gate olha pra ele com aquele olhar de tipo, que porra é essa, mano? Você tá comparando uma briga de bar com um assassinato? Só que é o que eu acabei de falar, ele não tenta ajudar o Domi, fala pro Taito que se ele quiser fazer isso, ele faça sozinho e ele sai andando. E enquanto eles estão discutindo ali, o Domi acordou, ele se arrasta pra fora do porta-mala do carro, começa a se arrastar ali pela grama, gente, só que o Taito o vê, vai atrás dele, pega uma pedra e mata o Domi sem piedade nenhuma. Faz isso com um sorriso no rosto, né, gente? O Taito é um mimado psicopata. Enquanto o Gate assiste isso horrorizado, gente, o coração dele começa a acelerar muito e aí ele volta no tempo, né, gente? Ou seja, isso aqui foi uma visão. E quando que essa visão começou? 4 minutos atrás, no momento que o Taito revelou para ele que estava com o Domi no porta-mala do carro e eles estão no farol. O Gate então sabe o que vai acontecer, né, gente? Que o Taito realmente vai matar o Domi aqui. Ele começa a brigar com o Taito, Brasil. Só que o Taito leva melhor aqui e o Taito ele é muito agressivo, né? E aí o Gate, gente, para poder se defender aqui e se livrar do Taito, ele acaba usando uma pedra que ele encontrou ali. Ele consegue desmaiar o Taito nesse momento, ajuda o Domi a entrar no carro e leva o Domi pro hospital, enquanto ele deixa o Taito desacordado ali. Quando o Time descobre que o Gate tá no hospital, gente, ele decide pessoalmente ir atender esse paciente. O Time já conheceu o Gate por conta que ele sabe muito bem quem é a família do Gate, por isso que ele fala o nome dele completo, gente, trazendo o sobrenome aqui, o que não é muito comum, né? Tanto que o Gate até vira pra ele e fala que ele tem uma boa memória. Ele realmente se sentiu atraído pelo Gate, ele não conhece ele. Aqui Time, gente, ele não sabe flertar, ele não sabe ser charmoso, mas ele tem vários encantos, né, gente? Inclusive eu amei essa cena dele se arrumando ali no espelho, né? Arrumando o cabelo, depois ele testando ali os músculos, tentando endurecer eles ali, pra ele ficar ainda mais sexy ali, quando ele foi encontrar o Gate, né? Inclusive, gente, ele quase arrancando o prontuário da mão da enfermeira aqui, deixando claro que aquele paciente é dele, Brasil. Me arrepiei, foi todo, Brasil. Quem acha que o Time vai ser um gado médico ciumento, Brasil? Eu também. Ele então tenta flertar com ele, né? Reparem na expressão corporal do Time, Brasil. Ele realmente tentou seduzir o Gate aqui, só que não deu muito certo porque ele acabou sendo um pouco incisivo demais e assustou o Gate. O Gate sente que o Time tá muito íntimo com ele ali, muito mais do que um médico e um paciente, mas ele guarda isso pra ele, né, gente? Embora na hora que o Time vai limpar ali a ferida dele, ele dá uma afastada e olha de tipo, que raios que você tá fazendo, né? Sim, Brasil, o Gate sentiu um gay panic aqui. E ele estava muito confuso, muito adorável e muito fofo nessa cena. Mas também não tem como não estar, né, gente? Depois dessa encaixada aí que o Time tentou dar nele, Brasil, minha nossa senhora. A maneira efervescente que o Time olhava pra ele, o Gate lembrando das memórias quentes dos dois ali, né, gente? Então ele também ficando encarando os lábios do Time, vendo que no futuro aqueles lábios vão ser dele. Ele também lembra da cavalgada que ele vai dar no Time aí, Brasil. A imaginação do Gate foi longe, né? Errado não está. E acima de tudo, gente, ele lembra, e muito bem, como que é o filho aí do Time, né, gente? A anaconda do Time aí, inclusive o Gate deu uma olhada pra ela, né? E aí o Time deixa claro para o Gate que ele sabe o nome dele completo. O Gate até fala que ele tem uma boa memória ali. O Time apenas dá um olhar ambíguo pra ele aqui. Ele fala pro Gate vir limpar os ferimentos todo dia, que ele vai tirar os pontos da sutura que ele fez. A enfermeira, gente, fica chocada, porque o Time nunca fez isso com ninguém. Ele próprio disse ali para o Gate, ele é um cirurgião, né, gente? Geralmente quem retira pontos ali de sutura são os internos. Só que eu acho que a enfermeira pode ter percebido aqui que o Gate, gente, ele é um paciente especial pro Time. O Gate então pergunta para o Time se ele já conheceu algum paciente que poderia ver o futuro, e o Time fala que sim, alguns na ala psiquiatra ali, e o Gate então cala a boca dele, né, gente? Antes que o Time ache que ele é maluco, a gente vê aquela mulher espiã lá no departamento de investimentos entregando um pendrive para o Time, né? Time, gente, sim, é o Time, é a fisionomia e a silhueta do Jazz. O Time, gente, ele quer se vingar da família do Gate, porque eles têm alguma coisa a ver aí
com a morte dos pais dele. Continuando a narração aqui, gente, o Domi acorda ali no hospital, o Time pergunta pra ele se ele tá bem, se ele lembra do que aconteceu. O Domi parece que não lembra de muita coisa, né? Ele só comenta que ele tava conversando com o Title e aí de repente ele acordou ali no hospital. O Time comenta com ele que foi o Gate que levou ele pro hospital. E ele pede pro Domi descansar, né, gente? O Domi tá bem desorientado aqui. Ele brigou com o Title ali, porque a gente vê o Title com o rosto machucado também, o que pode indicar pra gente que na hora que o Title foi capturar ele, ocorreu uma briga, né? E o Domi tá escondendo isso. E aí o Dan repreende o Time ali por ter entubado a sua paciente que não queria ser entubada. O Time, apesar de ser médico, ele tem problemas em aceitar a morte, principalmente aceitar a morte de seus pacientes que às vezes estão em condições como dessa senhorinha ali, onde a morte para eles, Brasil, seria uma misericórdia, né? Seria para terminar o sofrimento deles ali. E o Dan esfrega na cara do Time que isso não é escolha dele, que eles devem respeitar sim as vontades do paciente, né, gente? Isso faz parte de ser um bom profissional, né? De ser um bom médico. O Time realmente é um médico que precisa trabalhar muito a sua empatia, né, gente? Ele é bem frio. Indo para o Gate, Brasil, o Gate nota que o seu relógio está marcando agora, em vez de 11 horas, 11h01. E aqui é explicado o porquê desse número, né, gente? É porque quando o Gate está sozinho, é esse número que ele fica vendo no relógio, né? E aí, quando ele está em contato com outra pessoa ali, mesmo que esse contato seja virtual, né, seja à distância ali, ele volta a ver as horas normalmente. E ele confirma isso ao ligar para o Corny e perguntar para ele que horas são. Uma contagem regressiva para a sua morte. Uma cena, o Gate está ali na faculdade dele e a amiga dele dá a ele um chá tailandês ali, que foi o Time que pediu ela para dar a ele, né? E ele vê ali um recadinho que o Time deixou para ele, né, para ele tratar a ferida dele no hospital. Só que em um flash, gente, esse recadinho se transforma para mensagem: Gate, me perdoa, você pode me perdoar? O Gate vai até o Time aqui e o Time tá sendo bem óbvio em demonstrar o interesse dele pelo Gate, ao mesmo tempo que ele deixa claro pra gente que ele tá ali reunindo informações, que ele está seguindo o Gate, gente, que ele tá se aproximando dele porque quer usar ele pros seus planos. E como eu falei pra vocês, ele tá usando a sedução pra isso. Então ele convida o Gate aqui pra ir jantar com ele. O Gate fala que tá ocupado com o trabalho ali, que outro dia, né? Só que aí, gente, na hora que ele levanta pra ir embora, o coração dele é abatido aqui e ele volta 4 minutos no tempo. A minha reação dele nesse momento de de novo, cara, muito bom. O Barou tá maravilhoso no papel. E aí ele conta a verdade para o Time, né? Ele fala que ele vê 4 minutos no futuro e ele prova isso para o Time, falando exatamente o que iria acontecer, que o Time iria convidar ele para jantar. O Time fica chocado aqui e decide acreditar nele. Ele pergunta quais são os sintomas, né? E o Gate fala que ele fica vendo imagens ali na memória dele que ainda não aconteceram. Então muda de ideia e decide sair com o Time, e eles vão fazer isso depois que ele tratar o ferimento dele no hospital. Enquanto isso, gente, o Time vai até o Dan aqui, e o Dan tá bravo com ele, né? E o Time brinca com ele, falando que ele não é o marido dele, para adivinhar por que o Dan tá bravo com ele, mas ele pensa um pouquinho aqui e entende, né, gente? Ele fala para o Dan que ele não vai fazer isso novamente. E aí ele comenta do Gate para o Dan, e o Dan fala para ele que é curioso, porque o Gate tem os mesmos sintomas ali de uma paciente da sua pesquisa. A diferença é que, enquanto ela tá vendo o futuro por 4 minutos, ela relatou que seu coração para de bater. E o Time fala que não, que o Gate está bem. O Dan então fala para ele marcar um encontro ali do Gate e da sua paciente para eles conversarem. E o Time pergunta para ele: beleza, mas por que 4 minutos? Continuando aqui, gente, o Gate e o Time vão ter um date ali no shopping, né? Só que o Gate acaba tendo uma visão aqui dele encontrando a paciente ali do tempo. E a gente vê que o relógio não tá marcando mais 11h01 e sim o número 4. Então, tomografias cerebrais ali cobrem a tela e elas estão com um tom vermelho, né? Esse tom vermelho, gente, vem do coração. O que eu quero dizer com isso? A Samon tá indicando pra gente aqui a probabilidade de os poderes dos 4 minutos ter relação entre o que acontece no cérebro e o que tá acontecendo no coração é alta, né, gente? Os dois estão interligados aqui, como é nos corpo humano mesmo, né, gente? A gente é um sistema todo interligado entre si, comandado pelo cérebro, né? E aí o Gate desiste ali de comer. Eu quase achei que ele ia cancelar o date deles, gente, mas não. Os dois ficam pegando pelúcias ali de casal super fofos, gente. O Gate sorrindo muito aqui, muito fofo. O Time se derretendo por ele aqui, sem querer se derreter por ele. Mas já era, né, gente? O Gate, além de muito bonito, sabe ser sexy e adorável.
E eles pegam pelúcias de casal sim, e aí o Gate leva o Time aqui pra casa dele e eles conversam um pouquinho sobre os seus backgrounds, né? O Time comenta com o Gate que seus pais morreram quando ele era jovem e que é por isso que ele quer ser médico ali, ele quer melhorar a vida dele e da sua avó, né? Só sobrou ele. O Time fala para o Gate que o Gate provavelmente não entende a sua situação, porque o Gate sempre foi podre de rico, né? E o Gate fala para ele que sim, mas ele não é feliz. E aí ele revela que a primeira esposa do seu pai, ela encerrou a própria respiração, que é a mãe do Corny, né? E o Gate fala que à medida que os pais dele ganhavam mais dinheiro, menos tempo eles tinham para ele. Basicamente deixa claro que os pais dele resolvem qualquer coisa com dinheiro, mas ele não quer isso, né, gente? Ele não é assim. E ele gradualmente começa a segurar a mão do Time aqui, gente. O Time segura a mão dele de volta. A gente então vê momentos ali dos dois andando de mãos dadas, né? Provavelmente indo aqui para o quarto deles. Os dois então trocam olhares aqui e o Gate vê um flash do Time bem próximo dele, né, gente? Quase como antes deles iniciarem a arte marapelado ou então depois da arte marapelado. Magneticamente, os rostos dos dois vão se aproximando ali. Eles quase chegam a se beijar aqui, gente, mas faltou muito pouco. Mas o que? Eles são interrompidos. O Time então conta para o Gate a conversa que ele teve com o Dr. Dan, o que deixa o Gate muito animado, né, gente? Porque ele realmente acredita que o Time acreditou nele, que ele está disposto a ajudar e o Gate quer sim se encontrar com essa paciente. O Time está usando o Gate ali para os seus planos, Brasil. E isso tá acontecendo, no entanto, aconteceu algo aqui que eu acho que ele não esperava e que pode estragar tudo, né, gente? Pode arruinar o plano dele, que é ele estar se apaixonando pelo Gate. Com certeza isso não fazia parte do plano dele, gente, mas de jeito nenhum. Mas é a verdade, né, gente? Ele começou a se apaixonar pelo Gate, né? Ele meio que se entregou. Próxima cena, a gente vê a Anan ali, que é a espiã do Time, né? Conseguindo pegar a chave ali do Murn, Brasil. E ela abre ali o cofre e começa a tirar um monte de foto dos documentos ali, com o Murn dentro da sala, né, gente? Aqui ela foi muito burra, né, Brasil? E ela foi pega, né? E o Murn consegue derrubar ela, ele dá um tiro nela ali, só que ela foi espertinha e jogou o celular longe, né, gente? Na esperança de que o aparelho iria quebrar e eles não iam conseguir saber pra quem que ela tá mandando ali essas fotos, né? O Corny, então, é chamado aqui, né, gente? Afinal, ele é o presidente desse departamento atualmente e ele fala que ele que vai lidar com isso, pros caras fazerem o que ele mandar. Agora, para o Gate, gente, ele vê o relógio mudando de 11:01 para 11:02. E que ele tá de cuequinha branca, fumando um cigarrinho, o Bible matando todo mundo, né? Aliás, gente, eu acho que essa cena faz referência, assim, ao Vegas, como o Pete falava, ou Vegas, né, Brasil, que é o meu personagem preferido de Kim Possible, né? Enfim, e aí, gente, o Gate começa a anotar ali tudo o que ele viu, né? Então ele anota ali que ele viu ele e o Time transando, por exemplo. Ele vai fazendo ali um quadro de esquema pra ele, né? Pra ter algo visual ali, pra ser mais fácil pra ele, por exemplo, pra ele raciocinar e pensar no que é que tá acontecendo, né? Ele tenta entrar contato com o Time, gente, mas o Time não responde ele de jeito nenhum. O Gate então combina de se encontrar com o Corny aqui. O Corny fala que ele tem muita coisa pra resolver, que ele tem pouco tempo. O Gate conta pra ele o que é que aconteceu e o Corny fala que se ele não tá conseguindo entrar em contato com o médico, que ele vai arrumar outro médico pra ele ali, se ele quiser. O Gate agradece, fala que sim. O Corny vai até o banheiro aqui, só que ele é rendido pelo Time, né, que pergunta para o Corny o que é que eles fizeram com a Anan, onde está a Anan ali. O Corny não responde, gente. O Time começa a cortar o pescoço dele, né, só que aí o Corny reage aqui, os dois brigam, o Time consegue levar melhor. Nesse momento o Gate aparece, Brasil, e o Corny manda o Gate ir atrás desse cara, não deixar o cara escapar. E aí o Gate e o Time começam a lutar ali, e aí no momento que o Gate ia dar um soco nele, o Time tira a máscara e revela que é o Time, o que deixa o Gate chocado. E na minha opinião, mesmo que o Time não tivesse tirado a máscara nesse momento, o Gate já tinha sacado que era ele, né, gente? Afinal, ninguém conhece mais os olhos do Time do que o próprio Gate, né, gente? Nada é dito entre eles, né? O Gate fica chocado de ser o Time ali, o Time consegue fugir, o Corny aparece ali, o Gate fala que vai levar ele pro hospital, e aí no dia seguinte ele vai confrontar o Time. Só que o Time tá em cirurgia, né, gente? O que foi o Gate dando um pulinho ali na porta do centro cirúrgico, Brasil? O Bible tá muito fofo como o Gate, né? E aí, gente, ele fica esperando ali, quando o Time sai da cirurgia, o Gate encurrala ele, os dois conversam ali, mas tudo que o Time quer saber é onde está a Anan, né? Onde o Corny tá mantendo ela aí, e o Gate fala que ele não faz ideia do que ele tá falando. O Time revela pra ele que os pais do Gate são podres e que eles são responsáveis aí pela morte dos seus pais. O Gate continua não entendendo porque ele não sabe desse lado obscuro da sua família, né? Ele não sabe o esquema do jogo do Tigrinho e muito menos sabe que o Corny tá envolvido agora. Só que na verdade isso era uma visão, e quando ele encontra o Time ali, ele fala pro Time que vai ajudar ele a achar a Anan, a salvar a Anan. O paciente do Den, que é a Lucoa, vai até ele e ela conta pra ele que quando o seu coração parou, ela se
se viu numa sala estranha, como se fosse o quarto de um hospício. Na cama há reflexos de imagem de tomografias cerebrais ali, que tem um tom avermelhado, e ela fica de frente, número 4. No entanto, ela não está sozinha na sala, gente, porque o gate também está. 4 minutos é o tempo limite para se iniciar uma ressuscitação cardiorrespiratória, que a probabilidade da pessoa não ter sequelas graves, tanto dos órgãos principais aí parar de funcionar. No caso, o 4 minutes trabalha muito com o cérebro, né, gente? 4 minutos é o tempo que o cérebro consegue ficar sem oxigênio. E lembrando que se o coração não está bombeando sangue, gente, não tem nutriente, não tem oxigênio chegando nos outros órgãos do corpo, né? Algo com a pergunta: o que é que acontece com a nossa consciência enquanto a gente está tendo uma parada cardiorrespiratória? Enquanto a gente está desacordado, enquanto que não tem oxigênio no nosso cérebro. Será que a nossa consciência desliga totalmente? Será que ela só adormece? É um mistério, né? Ele está passando por esse período que a Luqua passou. Ou seja, gente, o coração dele parou de bater. Quando ele fala para ela que vai marcar um encontro entre ela ali e o paciente que tem os mesmos sintomas que ela, né, gente? A gente sabe que é o gay. E agora, para a Nan, ela é torturada pelo Murnay ali, mas ela não abre o bico, ela não dedura o time. Ela não faz isso nem mesmo para o Corny, mesmo que o Corny ofereceu dinheiro ali para ela, ofereceu a liberdade dela, ela não conta nada para ele. E o Corny fala para o Murn não machucar ela, só que o Murn não deu a mínima, né? A Nan fala que eles mataram ali os pais do seu amigo, gente. E o Gate embebeda o Corny aqui para tentar descobrir onde está a Nan, né? A gente tem uma cena bem divertida entre os irmãos aqui. A gente vê que o Corny realmente ama muito o Gate, mas ele coloca a questão que ele tem com o pai dele ali acima de tudo e de todos, né? E a gente vê que isso tá destruindo ele. O Gate foi bem espertinho aqui, ele consegue descobrir onde a Nan está. Ele manda a localização para o Time ali. Eles prenderam a Nan num armazém do pai do Gate. O Gate vai até lá sozinho. Ele vê o Murn torturando a Nan e ele falando pra Nan que é sua última oportunidade, ou ela abre o bico ou ela morre, né? E a Nan fala que não vai contar nada. O Murn simplesmente atira na cabeça dela, matando a Nan aqui. O Gate começa a sentir aquela sensação estranha no coração dele e ele volta no tempo, né? Aqui ele teve uma visão. E aí ele salva a Nan aqui, se expondo ali, né? O Murn fica chocado do que o Gate tá ali e o Gate fala que ele tá ali amando do Corny, que o Corny mandou ele levar a Nan embora. O Murn não tem coragem de parar o Gate aqui, mas aí ele pensa um pouco melhor e também ele não consegue entrar em contato com o Corny aqui e ele para o Gate depois, né? Só que aí o Time aparece aqui e acontece um confronto entre eles, né? Aliás, eu achei incrível esse momento que todo mundo aponta a arma pra si, gente. Muito bem dirigida, muito bem enquadrada e muito bem montada essa cena, gente. A produção de 4 Minutes é de bilhões mesmo, né? O Murn deixa eles irem embora, deixando claro para o Time que vai conseguir encontrar ele, né? E o Time, gente, sim, é outro burro, Brasil. Como que ele me aparece aqui sem uma máscara, sem um capuz, sem nada, gente, expondo o rosto dele todo. O Murn, para não saber o nome dele, gente, mas saber o rosto dele aí, já é meio caminho andado, né? E aí o Gate e o Time deixam a Nan ali no hospital e picam a mula, né, gente? Afinal, eles vão ser perseguidos aqui. A gente vê o Gate parando ali numa ponte, gritando, se sentindo livre, cheio de adrenalina aqui. O Time sorrindo aqui pra ele, deixando o Gate extravasar aí. Eu achei essa cena muito bacana, né? A gente vê como que o Gate se sentiu livre nesse momento, né? Uma sensação que eu acho que ele nunca sentiu perto da família dele, né? Detalhe aqui pra vocês, a placa do carro do Gate. Ela tem o número 4, né, gente? De 4 Minutes, claro. E ela é uma mescla aqui da escrita tailandesa do nome do Gate e do Time, Brasil. Trazendo para o inglês, gente, a gente tem algo como Great Time 4 ou Time Great 4. Detalhes, né, gente? Bion Cláudio entregando ouro aqui. O Gate então leva o Time para uma espécie de pousada, ou seria um resort, e ele fala para o Time que ele não faz ideia aonde eles estão e por isso eles devem estar seguros. Será que ele não faz ideia mesmo, gente, ou ele apenas mentiu? O Time então começa a flertar com o Gate aqui, né, gente? Ele finge que arruma o cabelo do Gate, porque o cabelo do Gate tá bem arrumado, na verdade. Mas ele fez isso aqui com um objetivo claro, né, gente? De se aproximar do Gate, de tentar ver se o Gate vai dar permissão para ele continuar. O Gate está aberto ao toque dele, gente. O Gate está, ele sinaliza isso pro Time e o Time dá um beijo na testa dele, bem singelo, bem amoroso, bem delicado, bem suave. Aqui a gente vê que os dois estão apaixonados um pelo outro, que eles querem se entregar um ao outro, que eles estão prontos. A primeira vez do Time e do Gate foi linda, sensual, romântica, tocante, envolvente, profunda, gente. Eles fizeram amor mesmo e Jazz Bible arrasou, química espetacular. Os beijos de Time e Great aqui carregado de sentimentos, é aqueles beijos profundos, cheios de amor.
Esse prazeroso e apaixonante momento, os dois deixaram todos os problemas para trás, todas as suas diferenças. E aqui Gate e Time só se concentram um no outro, no amor um do outro. E o sorriso deles aqui, enquanto eles fazem a arte marapelada, a gente explicita isso. Embora o Time não esteja metendo ali no Gate como se ele fosse uma britadeira, Brasil, é aquela metida forte, profunda e com talento, Brasil. E o Gate adorou. Aliás, meus amores, o que foi esse momento que o Bible quase colocou a mão dele aí no popote do Jazz, né, Brasil? E essa tatuagem do Bible aparecendo, gente, essa cena o quê? É só pra gente gritar pra caramba, né? Perdi a voz. Anda agora no Dom, Brasil, a gente vê ele saindo do hospital. A enfermeira comentando com ele que ela espera que o caso seja resolvido, gente, que eles revelam o plot twist pra gente. Que é que o Dom está falando com o Tom Clark no caminho de casa, só que o Dom está morto, né, gente? O Tom Clark acabou de fazer o funeral desse caso. A realidade que o Gate está vivendo, gente, ela acontece em paralelo com a realidade da linha temporal central, onde a gente acompanha o Tom Clark. Seguindo com a narração aqui, a gente vê o Time e o Gate numa espécie de resort ali, lindo pra caramba, que o Gate escolheu, e ele disse que foi uma escolha aleatória. Esse resort fica próximo de um rio e de um bosque bem bonito ali, e aí o Gate fala pro Time que ele quer ficar aqui pra sempre, mas provavelmente eles não podem. O Time fala pra ele que por enquanto eles podem ficar ali juntos e bem, e ele canta uma música de amor para o Gate aqui, enquanto os dois estão deitados na rede, gente, uma cena bem romântica. Eu não sei vocês, mas eu achei a voz do Jazz bem reconfortante. E aí o Time admite para o Gate que na verdade o sonho dele era ser músico, mas por conta aí do assassinato dos seus pais, ele optou por ir para a medicina, gente, porque é o emprego que ele achou que poderia tornar ele rico mais facilmente, né? E aqui fica claro pra gente por que ele tem dificuldade de ter empatia, por que ele parece uma pessoa infeliz, triste ali, gente, porque ele não queria ser médico, né? Ele se obrigou a ser médico ali por conta de dinheiro. Ele não gosta da profissão que ele tem. Ele revela para o Gate que depois que os pais deles morreram ali, ele encontrou o diário da mãe dele, gente, onde lá a mãe dele escreveu que eles investiram uma boa quantidade de dinheiro na empresa do pai do Gate, sem saber aí que esse dinheiro ia para jogos de apostas, né, gente? Que esse dinheiro servia para algo ilegal. Descobriram isso, eles começaram a ser assediados e ameaçados pelo pai do Gate, até que depois de um tempo eles foram mortos a tiro, né, gente? O Gate fala para o Time como que ele pode ter certeza ali, e o Time deixa claro para ele que é por isso que ele está fazendo o que ele está fazendo, né, gente? Que ninguém acreditaria nele, que ele precisa reunir as provas sozinho. Afinal, a família do Gate vive de aparências, né, gente? Eles têm aquela aparência ali de ser a família perfeita, a família caridosa ali e tal. E o Gate pergunta como foi que ele conheceu a Nan, e o Time revela para ele que ele conheceu a Nan ali quando ela foi paciente dele. O Summer, no Brasil, engravidou a Nan e levou ela até o hospital, né? A Nan, gente, teve uma gravidez ectópica. Kennedy, o que é uma gravidez ectópica? Resumidamente, gente, uma gravidez ectópica ocorre quando o óvulo fertilizado é implantado fora do útero, que pode provocar sangramento vaginal intenso, dor abdominal intensa também, e coloca em risco a saúde da mulher. Continuando a narração aqui, gente, a Nan sofre muito, né? Porque ela é obrigada a ter relações sexuais ali com o Summer. É uma violência o que aconteceu e o que acontece aqui, gente. O Summer estupra a Nan constantemente, pelo jeito. E é revelado pra gente o porquê que ela está ali, né? Ela trabalha no esquema de jogos ilegais ali, gente, porque ela precisa de dinheiro para mandar para sua família. Tanto ela quanto a sua amiga Amon, encerrada a respiração dela e ter a vingança ali contra todos eles, e o Time fala que vai ajudar ela. E ela continua trabalhando ali para reunir provas para expor o lado podre da família do Gate. O Time fala para o Gate que ele vai usar as informações que a Nan conseguiu recolher ali para expor a família do Gate nas redes sociais, na mídia, que os pais dele precisam assumir responsabilidade pelos seus crimes, pelos seus atos hediondos, que eles precisam ser presos, que não tem outra maneira. E o Gate pede para o Time aqui um tempo para ele pensar no que fazer antes dele fazer isso. O Time fala para o Gate que vai dar esse tempo a ele, desde que ele convença aos pais dele assumir a responsabilidade, né, gente? Se entregar aí na polícia. Só que o Gate sabe que ele não vai conseguir fazer isso. O Time acaba falando para o Gate que ele não tem mais nada a perder e que ele não tá nem aí se a vida dele tá em risco ou não. E o Gate lembra ele, gente, que ele tem a sua avó, que ele está perseguindo cegamente essa vingança, Brasil. Ele pode estar colocando a vida dele e a vida da sua avó em risco. O Gate então admite para o Time que se preocupa com ele, e aqui fica claro pra gente, Gate e Time se amam. Eles se apaixonaram um pelo outro. Está
justamente por conta desse amor, Brasil, que o Time decidiu dar uma chance para o Gate. Agora, para o Korn, o Sam Burns já contou para ele aí tudo que o Gate fez, né, que ele levou a Nan embora e tal. Embora o Korn fala pro Sam Burns que não é para ele contar para o pai do Korn, que é o presidente da empresa, o que aconteceu, que ele quer conversar com o Gate primeiro, Brasil, o Sam Burns não obedece o Korn aqui e conta para o presidente da empresa o que houve. O pai do Gate então joga a responsabilidade do Gate ser assim na mãe do Gate, só que ela não deita pra ele, né, gente? Ela deixa claro que ele também é seu filho, né? Que ela não fez com o dele. Vê que o pai do Gate parece ser aquela típica pessoa mesquinha, fria, controladora, que não assume responsabilidade pelos seus atos, né? Que fica culpando os outros pelos seus próprios erros. E francamente, gente, parece que é uma pessoa horrível e podre por dentro, né? Voltando ao Gate e o Time, o Gate leva o Time pro hospital e ele fala para o Time dar ele aí pelo menos 2 dias para ele conversar com os pais dele, para ele resolver as coisas. E o Time fala que tá tudo bem, mas que o Gate deve estar se colocando em perigo também. E o Gate fala que não, que ele tá seguro, que ninguém ousaria machucar ele. E os dois dão um beijo de despedida aqui. Reparem a maneira como eles se olham, gente. A Samun desenhou pra gente que o Gate e o Time estão apaixonados um pelo outro, gente, mas é aquele amor intenso, forte mesmo, aquele amor que faz com que você esteja disposto a fazer qualquer coisa pela outra pessoa. Essa frase, gente, ela é importante, fiquem atentos. A gente vê que o Time está sendo seguido ali, e pareceu que ele percebeu que ele estava sendo seguido, né, só que aí o Dan aparece na frente dele. E aí o cara que está seguindo o Time ali continua escondido. Quem é esse cara, gente? Pessoa contratada ali pela família do Gate. E o Korn vai até o Gate aqui, deixa claro para ele que o que ele está fazendo é perigoso. O Gate enfatiza para o Korn que ele já sabe do lado podre da empresa, da família deles, e que o que eles fazem não está certo, gente. O Gate não coloca o dinheiro acima da moralidade dele, dos seus princípios. O Korn fala para ele que ainda não era o momento dele saber dessa parte do negócio, mas assim que ele se formar na faculdade e começar a trabalhar, ele vai entender. O Korn fala para ele que se ele não quiser se envolver, não quiser entrar no negócio, tudo bem, ele apenas deve fechar os olhos aí, continuar vivendo do jeito que ele vive mesmo, no luxo e no conforto, e ele irá cuidar de tudo pelos dois. O Gate fala que ele não pode fazer isso, e o Korn fala que ele é uma pessoa que não tem coragem de machucar o Gate, mas ele não pode dizer o mesmo do pai dele. E se o Gate continuar nesse caminho que ele está, nem mesmo o Korn vai poder proteger ele da cólera do pai deles. O pai do Gate, gente, faz uma visita até o Time e a sua avó. Ele com um comportamento passivo e agressivo que transborda ameaça, e o Time percebe isso claramente. Ele comenta que o Time é um jovem inteligente, que conseguiu se formar em medicina. Ele não precisa de nenhuma palavra para intimidar e ameaçar o Time aqui. Em sua presença, sua expressão facial e a maneira como ele se comporta já falam por si. Ele e seus capangas elogiando e comendo a comida da avó do Time, né, como se eles fossem muito próximos ali, muito íntimos, ao mesmo tempo que a avó do Time está visivelmente preocupada e com medo, até paralisar. O que deixa claro ainda mais as intenções do pai do Gate aqui. O pai do Gate oferece 5 milhões ali para o Time em troca dele ficar longe do Gate e esquecer essa vingança. E o Time acaba aceitando essa proposta. A gente repara que ele troca um olhar com a avó dele aqui, porque não havia outra alternativa. Recusar o dinheiro do pai do Gate aqui, gente, significaria a morte, tanto para ele quanto para sua avó. Portanto, quando ele aceita o dinheiro, ele faz exatamente o que o pai do Gate queria que ele fizesse. O Time pode não ser um bom justiceiro quando se trata de investigação, gente, mas ele definitivamente parece saber lidar com homens do tipo do pai do Gate. E ele vai até a Nan aqui no hospital e fala para ela pagar tudo que ela conseguiu, que ele não vai fazer mais nada, para ela considerar isso como um pedido dele. A Nan fala que ele se vendeu, que ele é um egoísta do caralho. Kennedy, ele tá sendo um egoísta do caralho? Depende do ponto de vista. Vamos lembrar que a Nan fala que ela não tem mais nada a perder, gente. O Time tem, que é a sua pessoa inocente na história, né, gente? O Time não quer que ela seja um dano colateral, embora eu acho que vai ser quase impossível ele impedir isso. E eu também entendo a Nan, depois de tudo que ela sofreu, a vingança é tudo que ela tem. Eu entendo sim o porquê que ela não parou aqui. Ela expôs a família do Gate nas redes sociais, na mídia, só que o pai do Gate acaba negando tudo, né, gente? E depois ele já muda o discurso aqui, trazendo que pode ser que tenha acontecido, mas foi sem o conhecimento dele ali, e que ele vai investigar ali, vai informar a todos quando ele tiver a resposta correta, ele tentando tirar o dele da reta, né, gente? Será
que ele vai conseguir? Será que não? Comentem pra mim. A senhora que tentou encerrar a própria respiração aqui, que é a Mani, que se jogou na frente do carro do Gate e que o Gate levou ela para o hospital. E aí ela conversou com o Time e com o Dan Brasil. Ela ganha um pouco mais de destaque nesse momento e ela jurou vingança, gente. Então ela decide contratar um assassino de aluguel para assassinar os pais do Gate. Ela que vê a reportagem do escândalo deles ali na televisão e ela encara com o fogo do ódio a mãe e o pai do Gate nesse momento, enquanto eles negam tudo, mantendo a aparência de casal perfeito e tal, enquanto ela perdeu tudo que ela tem, né, gente? Inclusive o próprio filho. E é revelado aí quem é o filho dela, né, gente? Não é o Tom Clark, não é o Dom, não é o Taito, não é o Corny. Voltando ao Gate, gente, ele não consegue entrar em contato nem com o Corny e nem com o Time. Ele procura o Time aqui, mas o Time desapareceu. Ele então confronta os pais dele ali na empresa, deixa claro pros pais dele que ele já sabe do lado podre da família. O pai dele fala pra ele que ele não percebe que ele só tá sendo usado, né? Usado por quem, Kennedy? Pelo Time. Gate então aumenta o seu tom de voz, pergunta onde o Time está, fala pro pai dele que se ele arruinou e acabou com a vida de várias pessoas, ele precisa assumir responsabilidade pelos seus atos vis. E o pai dele tenta comer o cérebro dele nesse momento, né? Falando que tudo que ele fez ali é pela sobrevivência da família, é para o Gate poder continuar tendo a vida de luxo e conforto que ele tá acostumado, porque que ele simplesmente não é grato a ele, e o Gate deixa claro que isso não colou. Ele fala que ele nunca mais irá voltar ali, gente. A mãe dele corre atrás dele, o pai dele novamente culpa a mãe dele, né, gente? E aí a mãe dele fala para o Gate que ele precisa voltar e pedir desculpas para o pai dele, gente. Explica para o Gate, gente, que não é questão dela dar ordens para o Gate, não é a questão do certo e do errado, é que ele deve fazer isso. Melhor ali, e o Gate fala, melhor para quem? Para você. E a sua mãe fala que ele não sabe, não valoriza o que ela teve que fazer para ela fazer eles chegarem aonde eles estão. Se ela não tivesse feito algumas coisas ali, ele não passaria do filho da amante, que ela já fez de tudo e que ela fez tudo por ele, né? A mãe do Gate também tentando comer o cérebro aqui do filho, gente. Só que o Gate não vê dessa forma, né, gente? Ele continua batendo o pé ali, continua sendo firme, né, gente? Se ele não cedeu para o Corny, ele não cederia para os pais dele. Sobre a mãe do Gate ter sido uma amante aí do pai dele, então será que o motivo que fez a mãe do Corny encerrar a própria respiração é porque ela descobriu a traição do marido, gente, e que ele engravidou outra mulher? A loja agora está marcando 11/3. O assassino que a Mani contratou ali para matar os pais do Gate, Brasil, consegue encontrar eles. Ele assassina a mãe do Gate, gente, mas na verdade isso era uma visão do Gate. O Gate percebe o que vai acontecer, ele entra na frente da mãe dele e a bala atinge ele. O assassino, não satisfeito, afinal ele não matou a pessoa que era para ele matar, ele assassina sem piedade nenhuma a mãe do Gate com um tiro na cabeça. O sangue da mãe do Gate respinga pelo rosto dele todo enquanto ele se encontra entre a vida e a morte. Narração do Dan, onde ele explica pra gente a sua pesquisa, né, gente? O fenômeno dos 4 minutos ali. O cérebro é um órgão que requer fluxo constante de oxigênio. 4 minutos é o tempo que ele pode viver sem. O que acontece com a nossa consciência durante esse tempo? As descobertas atuais da minha pesquisa concluem que durante uma parada cardíaca, o cérebro não para de funcionar imediatamente. Durante esse tempo, as percepções dos pacientes variam com base nas suas experiências. Alguns revivem experiências do passado. Alguns têm poderes sobrenaturais. Alguns voltam para consertar os erros do passado. Alguns têm um novo começo com alguém que amam. As experiências dos pacientes parecem reais, mas não são totalmente precisas. Os pacientes podem ver memórias, sons ou sentir breves sensações de dor, mesmo que não esteja relacionado ao que mais está acontecendo. Ver 4 minutos no futuro pode estar ligado a fatores ainda não descobertos por esse estudo, mas o que está claro é que no mundo real o cérebro pode sobreviver sem oxigênio por apenas 4 minutos. Onde a gente vê o Win e seus policiais cercando ali a casa do Anuat, né, gente? Ou Tom Clark. Então o Win descobriu aqui que o Tom Clark assassinou alguém, né, gente? Que ele é o principal suspeito ali, porque tem as impressões digitais dele ali na pedra. Quem foi a pessoa que o Tom Clark assassinou, Kennedy? Foi o Taito, ou Titan. Os acontecimentos então ficam assim em ordem cronológica. Primeiro a gente tem o Dom expondo como que o Titan é violento com a namorada dele ali para a faculdade inteira. O Titan
Taito então se vinga do Domi, captura ele, né, gente? Leva ele até o farol ali com o Gate. E aí o Domi tenta escapar ali, só que o Taito vai lá e mata ele. E o Gate ajuda o Domi a se livrar do corpo. O Tom Cly então descobre que o Taito matou seu irmão mais novo, consegue capturar o Taito, leva ele até o farol e mata ele. Consegue encontrar o Gate e se vinga do Gate também, né, gente? Afinal, mesmo que o Gate não tenha matado o Domi, ele não impediu o Taito e ainda ajudou ele a se livrar do corpo, né? A gente vê que o Gate acabou de atropelar a Mani, lembrando que a Mani se jogou na frente do carro dele. Só que na linha temporal central, ele não ajudou ela, né, gente? Ele entra no carro dele, ele vai embora, deixando ela agonizando até a morte. Indo para o hospital, gente, a gente tem o Den falando para o Time que ele está conduzindo a sua pesquisa com pacientes que tiveram a parada cardiorrespiratória, né, o fenômeno dos 4 minutos. E aí o Time recebe uma ligação da Nut, que é a sua namorada, que ele não se importa nem um pouco, né, gente? Ele não gosta dela. Fica claro que ele não tá nem aí pra ela, né? Ela fala que ele mudou, ele fala que ele nunca mudou ali. Deixa claro que ela ajudou muito ele, tanto com a doença ali da sua avó e tal. E o Time muito com aquele lance, tipo, você ajudou porque você quis. A gente vê uma clara distância entre ele e ela, né? Primeiro, essa qualquer fanta. E segundo, o Time tá consumido pela vingança, né, gente? Por isso que a gente vê ele de uma maneira tão séria, tão fria, né? A gente vê como que a vingança consumiu a vida dele, né? Isso tá explícito na escuridão dentro dos olhos dele. E eu gostei desse paralelo que essa mão traça aqui, digamos, entre a escuridão do Gate e a escuridão do Time, né? No caso do Time, gente, a questão aqui é vingança. No caso do Gate, gente, a questão aqui é egoísmo, né? A questão aqui é que ele não se importa. Falar do Gate, gente, ele vai jantar ali com os pais dele, com o Korn. O evento que, como a gente viu anteriormente, embora pareça algo simples, é carregado de uma tensão subjacente. Assim como a gente tinha visto na linha temporal 2, na linha temporal central, o Gate, ele senta longe deles ali, o que já deixa claro o distanciamento que ele tem ali do pai dele e da mãe dele, né? A gente sabe que ele é próximo do Korn, só que ele senta numa cadeira que faz ele ficar frente a frente com o pai dele. E como eu falei aqui, isso não é uma escolha casual, tanto na linha temporal 2 quanto na linha temporal central, o Gate tem uma relação muito complicada com o pai dele. O pai do Gate fala pra ele que ele praticamente teve que implorar os seus contatos aí na polícia, para eles conseguirem livrar o Gate ali, porque eles queriam prender o Gate porque ele assassinou alguém, né, gente? Eu sei que a Mani se jogou na frente do carro dele, mas o Gate, gente, ele tinha obrigação moral e legal de oferecer ajuda pra Mani aqui, gente. Ele ia embora deixando ela agonizando no chão, que é considerado um crime. Só que o Gate não agradece o pai dele, debocha e tem uma frieza gélida mesmo nos olhos dele nesse momento. Ele acaba dando um sorriso até psicótico, gente. O Gate até lembrou um pouquinho o Vegas nesse momento. Ele não se importou mesmo de ter deixado alguém para morrer. Ele, quando ele age com o pai dele, gente, sempre tem aquele ar ali de deboche sutil, né, gente? Aliás, tem um momento que ele vai falar com o pai dele e ele já chega falando em inglês, né, gente? Trazendo um pouquinho da informalidade aqui, algo que o pai dele odeia, né? Mas o Gate faz de propósito porque ele quer provocar a cólera do pai dele. Focando aqui no Gate nesse momento, gente, o coração dele tão gélido quanto seus olhos. Ele nutre uma indiferença em relação ao sofrimento e às consequências das suas ações ali para os outros, gente, que é assustador. Para o Gate, as palavras do pai dele são irrelevantes, quase insignificantes. A verdade é que ele parece não se importar nem um pouco com as vidas que estão em jogo aí, e a gente vê, gente, que quanto mais ele vai tomando essas escolhas sombrias, mais ele vai se afundando cada vez mais. É quase como se tal vidas, gente, não tivesse valor alguma para ele, e no plural sim, porque é tanta mania quanto o dom, que eu vou detalhar essa cena agora para vocês. Como a gente viu na linha temporal 2, em um acesso de fúria e psicopatia, gente, o Taito mata o Domi a pedrada sem piedade nenhuma. O Time se encharca de sangue aqui e ele consegue convencer o Gate a ajudar ele a se livrar do corpo. Embora o Gate tenha a plena situação que isso é moralmente errado, gente, que ele novamente está cometendo um crime, ele demonstra uma indiferença notável e ajuda o Titan. A falta de princípios do Gate aqui, gente, ou então ele tem princípios, né, mas princípios errados, se torna mais evidente à medida que ele se envolve ainda mais nessas situações profundamente complicadas. Ele deixa de lado qualquer preocupação ética e legal que ele devia ter, né, gente? Porque, bem, o pai dele é poderosíssimo e consegue livrar ele aí, né, gente? Fazer ele sair impune. Resumo, gente, o Gate é um egoísta do caralho. O Gate e o Time, então, se livra do corpo do Domi, jogando ele num rio que corre próximo ali do farol. O que levanta questões intrigantes nesse momento, gente, é que parece que alguém registrou essa cena macabra, né? Ou
então foi apenas as câmeras de segurança do farol, né, gente? E provavelmente o farol deve ter câmeras de segurança. Mesmo que estava à noite ali, a câmera pode ter visão noturna ou algo assim. E aí a gente tem essa cena que o Gate e o Time se conhecem. Eu achei essa cena genial. Reparem que a gente tem o Gate e o Time andando lado a lado, né, gente? Como se fossem polos opostos. E só presta atenção no Gate quando escuta a enfermeira falar o sobrenome dele. Tem um momento, gente, que o Gate, ele passa colado no Time e o Time não dá a mínima pra si. E nem se dá o trabalho de olhar, gente. Ou seja, ele estava zero interessado aqui. Mas a partir do momento que ele escuta o sobrenome do Gate, a situação muda radicalmente. Ele vê em Gate uma oportunidade de executar a sua vingança. Portanto, ele faz os dois trombarem. Então segue o Gate até o bar aqui, usa o seu charme para seduzir o Gate, né? Não que ele precise de muito esforço, porque o Gate claramente ficou interessado nele. Os dois então vão para o quarto aqui, gente, e eles se beijam intensamente. Jess Bible só entregando beijão, o que foi maravilhoso. O que foi o Gate provocando o Time nesse momento, perguntando se ele pode ficar duro depois dele ter bebido álcool ali. O Time olhando para ele, por que você não experimenta, né? E aí ele abaixa o Gate ali e o Gate dá aquela mamada boa no Time, né? Os dois então começam a tirar a roupa, eles beijam o seu caminho ali até a mesa de sinuca, gente. O Time deitou o Gate na mesa de sinuca mesmo. E a bola que o Gate encaçapa aqui no buraco é justamente a que tem o número 4, né? Quanto ao Time, gente, ele vai encaixar alguma coisa em outro tipo de buraco, né? Quem entendeu, entendeu. Mas só que antes de começar a comer o Gate ali, com talento, com suavidade, com lentidão, mas com muito, mas muito prazer, o Time, Brasil, dá uma sugada na bunda do Gate ali, que eu fiquei, meu Deus, Jazz. O Jazz puxou a pele do popote do Bible quase todo, Brasil, a pele levantando ali, dando um estalo, gente, o que foi isso? E aí o Time inventa uma desculpa ali, pra ele poder posicionar a câmera, né? Eu acho que foi bom, porque eu acho que o Gate utilizou esse tempo aí pra fazer a chuca, né? Se bem que talvez ele já tava preparado aí, né, gente? Porque o Gate foi ali com a intenção de levar alguém pra cama com ele essa noite. Mas que o Gate é desse tipo, né, gente? Pela maneira como o pai dele falou com ele depois e tal. E aí, meus amores, o Time volta ali e o Gate começa a cavalgar em cima dele, Brasil. A gente vê os dois montados no prazer aqui. Inclusive, tem um momento que o Time olha para o Gate, gente, e a gente vê aqui um olhar profundo, um olhar amoroso. E esse momento aqui vai explicar uma cena um pouco mais à frente, que eu acho que algumas pessoas podem ter ficado um pouquinho confusas. Os dois continuam se beijando ali, gente. Eu gostei da maneira como eles fizeram a primeira vez dos dois aqui, porque apesar de a atração, o desejo dominar, tem um momentinho ali bem rapidinho que a gente vê um sentimento presente, né, gente? A gente tem uma profundidade aqui, tanto do Gate para o Time, quanto do Time para o Gate. E aí é sexo ardente mesmo, com mão na boca, a maneira como o Time serpenteava a mão dele ali pelo corpão do Gate, a tatuagem do Bible, enfim, entregaram foi tudo. E como eu disse pra você, gente, o Time gravou essa arte pelada entre eles, né, e decidiu postar na internet com o objetivo de ridicularizar aí a empresa do pai do Gate, né, tentar fazer eles ficarem mal falados ali. Não deu muito certo, porque o pai do Gate rapidamente conseguiu controlar isso, e a gente vê o pai do Gate repreendendo aqui o Gate, né? A gente vê esse momento que eu falei pra vocês, que ele tá puro deboche, que ele vira pro pai dele e fala, what's up, daddy, né? O que tá acontecendo, daddy? De um jeito bem informal. O pai dele, então, repreende o Gate, gente, pergunta quem é esse homem, que diabos que ele tá fazendo, e o Gate não dá o mínimo. O Time, então, decide levar a sua avó pra ficar num lugar seguro. Ele encontra aqui com o pai do Gate, gente, lembrando que o Time postou o vídeo dele e do Gate, mas ele ocultou o rosto dele. Só que mesmo sem o rosto dele tá no vídeo ali, o pai do Gate não teve dificuldades nenhuma para descobrir que é ele, né? Time então acusa o pai do Gate de ter matado seus pais, ele deixa claro que ele tá buscando vingança, e o pai do Gate fala algo aqui que deixa o Time chocado, mas ele não acredita, que é que quem começou com esse negócio de jogos legais, com esse negócio vil, foi os próprios pais do Time. Ele não matou os pais do Time, então o pai do Gate aqui oferece dinheiro para ele se afastar do Gate, da família dele, ele deixar essa vingança de lado. Eu expliquei para vocês, o Time não acreditou nas palavras do pai do Gate. O pai do Gate deixa claro para ele que se ele continuar nesse caminho da vingança, cedo ou tarde, ele vai encontrar a verdade. Verdade essa que devia permanecer desconhecida. Verdade essa que o Time não está preparado para encarar, que seria descobrir que os pais dele não eram tão bons quanto ele pensava. Ele enfatiza que os seus outros parceiros ali não é tão complacentes, não é tão bonzinhos, não é tão paciente quanto ele. Tradução:
eu posso não fazer nada com você e com a sua avó. Não consigo garantir que meus outros sócios farão o mesmo. O Gate então vai até o Time com um sorriso interessante no rosto, ele meio que já deixando pro Time que ele não liga do Time ter postado uma sextape dele sem consentimento. Ele convida o Time pra jantar, gente, ele consegue convencer o Time a ir jantar com ele, meio que ameaçando fazer um escândalo ali no hospital e tal, que é o local de trabalho do Time, inclusive, né? E aí, gente, na hora que eles estão comendo juntos ali, o Gate deixa claro que ele poderia comer a comida que o Time comeria, gente. Só que a gente vê que ele é meio fresco pra comida, né, gente? O que eu entendo, porque eu também sou, gente. Eu sou chatão pra comida, eu admito isso, é sobre. Deu um berro nesse momento, gente, porque o Gate simplesmente vira para o Time e fala: por que você não postou o vídeo no OnlyFans, né? Você poderia ganhar um dinheiro aí. E o Time chocado aqui, que o Gate não só não se importa que ele postou uma sextape dos dois sem consentimento, mas ele também parece estar feliz com isso, né? E ele tá feliz, Kennedy, sim, porque isso faz com que ele irrite ainda mais o pai dele. E os dois jantam juntos, né? E aí, gente, o Gate acaba se escondendo atrás do Time quando ele escuta latidos de cachorro, né? E o Time fala pra ele que ele continua igual, que ele continua tendo medo de cachorros. E o Gate fala que ele não tem medo, só que aí ele escuta mais um latido e se encolhe atrás do Time, né, gente? O Gate pergunta toda empolgada e bem convidativa, eu diria também, se o Time quer transar com ele, né? E o Time fala que não, que é melhor ele e o Gate seguirem caminhos opostos aqui, para o Gate ficar longe dele. Parem que essa rua, gente, é exatamente a rua do MV deles, né, da música principal de Forminhas. A Nan acaba sendo capturada pelo Samurn depois da burrice dela, né, gente, tanto na linha temporal 2 quanto na linha temporal central, ela foi burra. E vem um momento que eu amei, gente, eu achei lindo e de muita adrenalina, né, que a gente vê a câmera posicionada de cima. De um lado a gente tem o Time dirigindo o carro ali e do outro o Corny pilotando um barco, né, gente. Detalhe que essa cena não só mostra a diferença de poder aquisitivo aqui, né, gente, o Time num carro e o Corny num barco, mas também porque eles estão indo para caminhos similares, mas opostos ao mesmo tempo. O Time então consegue atacar o Corny luta com ele aqui, só que o Time leva melhor, né, gente, ele faz um ferimento ali no pescoço do Corny. O Gate aparece, gente, o Corny fala pro Gate não deixar esse homem fugir, o Gate vai atrás dele, ele entra em confronto aqui com o Time, só que na linha temporal central o Gate tira a máscara do Time, né, e nesse momento o Time foge. O Gate então encurrala o Time ali no hospital. O Time pergunta pra ele onde está a Nan e fala pro Gate se ele quiser chamar a polícia, foda-se, ele só quer saber onde está a Nan. E o Gate assim, what the hell is Nan, né? Quem diabos é a Nan ali? O Time fala que a Nan é a pessoa que o irmão dele tá torturando ali. E o Gate continua sem entender nada, né? Ele ainda não descobriu a questão do esquema do jogo de tigrinho que a família dele comanda, né, gente? E o que ele descobre? Porque ele embebedou o Corny também, descobriu onde a Nan está, vai até ela aqui. A Nan fala pro Samurn que ela não vai dedurar ali a pessoa que ela mandou as mensagens. Ela fala pro Samurn que eles mataram a amiga dela, a Amon, então a Amon não encerrou a própria respiração. Parece, gente, que ela estava grávida e aí pode ser que ela não quis se livrar ali do bebê dela e eles mataram ela por isso, né? E o Gate vê o Samurn matando a Nan na frente dele e não faz nada, né, gente? Ele apenas dá meia volta ali e vai embora. E é quando ele vê o Time sendo brutalmente espancado ali pelo Samurn e pelos seus capangas, né, gente? Se o Gate não tivesse interferido nesse momento, eu acho que o Samurn e os seus capangas iam matar o Time de porrada, literalmente mesmo. Só que o Gate aparece aqui e ele consegue salvar o Time, né? O Time não fica nem um pouco agradecido, né? Pelo contrário, ele briga com o Gate aqui. Ele fala para o Gate que ele poderia ter salvado a Nan, ele escolheu não salvar ela porque ele é um desgraçado egoísta. Por conta da sua covardia, ele deixou alguém morrer. Isso, gente, afeta um tiquinho o Gate, tá, gente? Um tiquinho. E aí, gente, ele xinga o Time também, fala que o Time é só um desgraçado, que pode ir pro inferno, que não tá nem aí. O Time volta e ia pra cima do Gate, gente, mas ele não consegue fazer nada. Por que, Kennedy? Porque ele acabou se apaixonando pelo Gate. Deu muito ruim aí para os pais do Gate, né? E o pai e a mãe dele rapidamente fogem aí para cruzar a fronteira. O Gate deixa o Corny encarregado ali de se livrar de todas as provas, né? Inclusive de achar o Gate aí e encontrarem eles depois. Então vai até o apartamento do seu irmão mais novo e descobre que o Gate foi baleado. Ele fica extremamente preocupado, que dá pra ver como que o Corny se importa e ama o Gate, né? E aí lá no hospital, gente, a Lukuá aparece aqui, né, a paciente do Den ali, que também teve o poder de ver o futuro por 4 minutos, que também passou por uma parada cardiorrespiratória, vê os dois flertando um pouco, e ela acaba revelando para o Den que o que trouxe ela de volta ali, da outra dimensão, onde ela via os 4 minutos no futuro, Brasil, foi justamente a voz do seu namorado.
Agora isso. O Dan fala que faz sentido, que a audição é o último sentido que experimentamos antes da morte e que a voz de uma pessoa amada realmente pode ter um grande poder, pode causar um grande impacto. E essa força ser o suficiente para trazer a pessoa de volta ali. O Dan vê o Gate ele chegando no hospital, estágio grave, ele liga para o Time aqui que se escondeu com a sua avó. A avó do Time fala para ele se eles não podem voltar, ele fala que não é seguro. Ele recebe o telefonema do Dan aqui, atende, e o Dan conta para o Time aqui que o Gate está em estágio grave, né? O Time fica extremamente preocupado aqui, só consegue pensar em ver o Gate, né? Ele fala para a avó dele que ele precisa ir. A avó dele não para ele, apenas deseja ele boa sorte. O Time visita o Gate aqui no hospital. Ele fala para o Gate ali se o Gate pode perdoar ele, gente. Vocês lembram que apareceu lá na linha temporal 2 para o Gate num copo de café uma mensagem do Time: Gate, você pode me perdoar? Então se refere a esse momento aqui. Ele se culpa bastante aqui, né, gente? Ele até desabafa com o Dan, falando que ele tratou o Gate muito mal e tal. Então volta para casa dele para pegar algumas coisas, só que ele nota que tem alguma coisa estranha, né? Ele rapidamente liga para a avó dele, tá ali cozinhando tranquilamente. No entanto, ela acaba sendo surpreendida e assassinada a sangue frio pelo pai da Fazai, né? E o Time presenciou tudo pela câmera do celular. O pai da Fazai deixa claro que ele que matou os pais do Time, que foi ele que matou a sua avó e que o Time é o próximo, né, gente? Nesse momento, o Time é encurralado por um homem misterioso ali que atira nele sem piedade nenhuma. Então, um flashback onde a gente vê um pouco da infância do Gate e do Time. O pai do Gate aparece aqui, a gente vê o Gate brincando ali com a mãe dele, e aí o pai do Gate fala pra mãe do Gate, Brasil, que ele tá tendo problemas financeiros ali gravíssimos, né? Principalmente por conta do divórcio. A mãe do Corny se recusa a assinar a separação aqui. Então pode ser que o pai do Gate não tenha traído a mãe do Corny, como a gente imagina. Mas enfim, gente, a mãe do Gate fala pro pai do Gate ali que ela pode apresentar a ele 2 investidores que podem ser capazes de salvar a empresa dele. Esses investidores, gente, são justamente os pais do Time. E aí o caminho do Time e do Gate se cruzam aqui. A gente vê os dois se aproximando, né? O Gate assistindo o Time ali jogando o joguinho, ele alimentando o Time ali, eles começando a passear juntos. Tem um momento que o cachorro late e o Gate fica com medo, ele se esconde atrás do Time. Isso faz referência à cena deles no futuro, né, gente? Naquele momento que o Gate se esconde atrás do Time aqui e fala que ele não tem mais medo de cachorro, e o Time fala que sim, que ele continua ainda tendo medo de cachorro. Eu achei os dois muito fofos do jogo do tigrinho ali. Começaram pelos pais do Time, né, gente? Inclusive já eram donos aí de alguns cassinos de fronteiras. E pelo jeito eles já estavam meio que na corda bamba, né, gente? Porque o pai da Fazai, que é um dos principais investidores aqui, avisa para o pai do Gate que eles já estão sendo investigados, o que pode dar ruim para todos eles, que ele não vai deixar isso acontecer. O pai do Gate entende o que o pai da Fazai tá falando aqui, gente. Ele fala para ele não matar eles, mas o pai da Fazai não dá a mim. Os pais do Time percebem que eles estão com risco de vida aqui. A mãe do Time deixa o Time ali com a mãe dela, né, que é a avó do Time, e ela vai embora. Parece que eles são assassinados pelo pai da Fazai ali pouco tempo depois. Voltando ao presente, o capanga ali do pai da Fazai conseguiu atirar contra o Time aqui, que ferido sai perambulando ali pela rua, começa a chover, ele sai deixando um rastro de sangue por onde ele passa. Enquanto isso, o Gate acaba tendo uma parada cardíaca no hospital. O Time então toma mais um tiro aqui e ele se encontra à beira da morte, assim como o Gate. Nesse momento o Time pensa que é o fim, gente, mas na verdade o fim é o começo e o começo é o fim. Ele abre os olhos e se vê de volta ao passado. Mas que antes mesmo dele reencontrar o Gate, vê a sua avó ali cozinhando, gente, e ele acaba conseguindo encontrar o diário da mãe dele. A avó dele fala que o Time vai manter esse diário e seguir no caminho da vingança, ou ele vai fazer diferente, me tratando com todo o zelo ali, com toda a paciência de um paciente. Inclusive, ele tá feliz ali, ajudando alguém, praticando a medicina. A gente vê ele tendo muita empatia pela paciente, prestando atenção no que ela tá falando. Já mostra pra gente que tem alguma coisa errada, né, gente? Porque o Time não foi apresentado assim pra gente. Os mais atentos já pegaram aí que o Time já não estava mais no mundo real. A experiência dos 4 minutos, ou o fenômeno dos 4 minutos, na verdade ela é uma experiência de quase morte, onde a pessoa tem a sua consciência transportada para outra realidade, que não é real para os outros, somente para ela. Isso explica porque somente a pessoa que viveu a experiência ali tem memórias desses momentos. E são 2 experiências diferentes. Na primeira, que é a que o Gate e a Lucoa passou, você tem o poder de ver
4 minutos no futuro. Na segunda, que foi a que o time passou, não. E os 4 minutos refletem as experiências que eles já tinham ou teriam, né? Ou seja, a realidade paralela gerada pelo fenômeno dos 4 minutos, ela é moldada pela sua realidade lá no mundo real. E a pergunta que cerca os 4 minutos é o bom e famoso e sim. No entanto, as realidades paralelas vividas por quem passa pela experiência dos 4 minutos não necessariamente precisam ter relação entre si. É uma experiência individual de cada um, né, gente? Em outras palavras, o gate passa pela experiência primeiro que o time e a Lukuá passa primeiro que o gate. Tá, Kennedy, isso eu entendi, mas quando que começa a experiência do time? Elas se relacionam de alguma maneira? A do gate se inicia logo após ele ser baleado pelo Tom Clar ali enquanto ele está no elevador. E isso explica por que no episódio 6 o gate não conseguia ver 4 minutos no futuro, né, gente? Porque ele estava no mundo real. Já a experiência do time, ela se inicia no exato momento que o gate começa a ter uma parada cardíaca, porque é nesse momento que ele toma o segundo tiro do capanga do general, que deixa o time entre a vida e a morte. A grande diferença entre a experiência do time e a experiência do gate, fora a questão de que na experiência do gate ele tinha o poder de ver 4 minutos no futuro, que na experiência do time ele conseguiu se libertar e se salvar antes do relógio atingir 11:04, ou seja, dos 4 minutos no mundo real passar. Na do gate, gente, ele não conseguiu, ele passou dos 4 minutos ali, o que levou ele a ficar em coma. Já o time conseguiu despertar, né, gente? Ele não chegou a ficar em coma ali, como o gate, por exemplo, tá? Embora a experiência ela só dure 4 minutos em tempo real, ou seja, gente, no mundo real só você passou 4 minutos, a pessoa que está dentro da realidade paralela pode se passar ali vários dias e até meses. Lindo, gente, o fenômeno dos 4 minutos é uma realidade vivida somente pela pessoa que passa pela experiência. Essa pessoa pode ou não ter o poder de ver 4 minutos no futuro e a realidade ali gerada é moldada pela sua realidade no mundo real. Essa pessoa terá memórias vividas durante a experiência dos 4 minutos, mas nada do que ela fazer ali durante a experiência dos 4 minutos, ou seja, durante ali o seu tempo na sua realidade paralela, vem para o mundo real, gente. Ou seja, gate e time nunca tiveram o poder de interferir no tempo. Eles nunca tiveram a capacidade de mudar os acontecimentos, porque a história já está registrada e os eventos já aconteceram. Isso então se torna assim nosso acesso para os acontecimentos no mundo real. Vocês lembram que a primeira vez que a gente teve contato com o gate é justamente ele levantando ali da cama e falando para o Titan que eles beberam todas na noite anterior, que ele não lembra direito o que aconteceu. Então o gate foi para encontrar o Titan em um bar ali, mas um motivo sobrenatural levou ele até uma exposição de arte e após sair daquela sala estranha ali, onde ele encontrou a Lukuá, gente, a Lukuá acaba sentindo aquela fincada no coração, né? Ela começa a ter um ataque cardíaco aqui, porque ela precisa ir para uma experiência de quase morte para passar pela experiência dos 4 minutos, né? Que outra coisa interessante nessa cena é a frieza do gate, né, gente? Porque ele tá conversando com o Titan ali no telefone, a Lukuá começa a infartar, o cara fala para ele chamar uma ambulância, né? E o gate simplesmente ignora, ele não dá a mínima e sai andando como se nada tivesse acontecendo. Então, meus amores, enquanto que a experiência dos 4 minutos para Lukuá começou ali, para o gate ela começou no dia seguinte, a partir do momento que ele entrou no elevador. Dentro da realidade paralela do time, gente, ou seja, durante a sua experiência dos 4 minutos, ele acaba aceitando o emprego ali no hospital, né? No mundo real tinha oferecido esse emprego para ele, só que ele não ia aceitar, né, gente? Porque ele falou que queria trabalhar no hospital particular. Então, aqui o time também encerra pacificamente o seu relacionamento com a Nut. Ele é sincero com ela quando ele fala com ela que ele não gosta mais dela. Agradece ela por ela cuidar bem da sua avó ali, e a Nut agradece a honestidade do time e fala que ela vai continuar cuidando da sua avó, sim, independente deles serem namorados ou não. Ela está magoada, gente, porque ela gosta dele, mas ela agradece pro time não ficar fazendo hora com a cara dela, né? Aí que o gate aparece, gente, e o clima romântico entre eles é automaticamente instaurado. O gate alega dores de estômago aqui, gente, e reparem que o time toca justamente no local onde o gate tomou o tiro, né? Porque o time sabe onde foi, porque ele visitou o gate no hospital ali depois que o gate tomou o tiro, né, gente? Em relação a essas coisas, a Beyoncé
Cloud sempre um assombro, né? Aliás, eu fiz um vídeo recentemente aí, especial de Beyond Cloud com meu amigo Adriano Marinho. O vídeo ficou bem legal, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no card aqui em cima, para quem quiser conferir lá depois, beleza? Continuando a narração aqui, Time e Gate olham para um outro de um jeito romântico, de um jeito apaixonante. Eu diria que a primeira vez que eles se olham ali, as memórias da infância deles imediatamente voltaram para os dois. Os dois então se aproximam totalmente e vivem um romance lindo. Romance esse desejado e imaginado pelo Time. Eles bem maridos domésticos ali, e o Gate todo simpático, todo gentil ali com a avó do Time. Os dois cozinhando juntos, se provocando, sendo pais de pet juntos. A cena deles na piscina que foi uma pub, gente, mas essa cena foi incrível. O beijo foi lindo, gente. Na hora que começou o Jazz cantando a música do Jeff Satu pra Kim Porsche, né, gente, com I Don't You Stay, eu perdi a voz nesse momento de tanto que eu gritei, gente, meu Deus. Esse presente que a Beyond Cloud me deu, gente, eu nunca vou esquecer. Meu coração acelerou tanto que eu achei que ele ia sair pela minha boca, tá doido? Essa referência a Kim Porsche, gente, foi tudo, porque pra quem não sabe, lá em Kim Porsche, o primeiro beijo apaixonado do Kim e do Porsche Brasil, ele acontece justamente dentro da piscina, né, enquanto o Jeff tá cantando essa música fenomenal, que é Why Don't You Stay. Então eu acho que o Pond fez isso de propósito aqui em 4 Minutes, né, e foi maravilhoso, cara, um presente para os fãs de Kim Porsche. E a gente vê os dois extremamente apaixonados um pelo outro, só que vem aí a revelação de que o Time está passando pela experiência dos 4 minutos. Ou seja, gente, a consciência dele está presa na sua própria realidade paralela. E ao fundo ele escuta a voz do Dan gritando para ele que a experiência dos 4 minutos não é real, que ele não pode deixar o relógio atingir 11:04, porque isso significa a morte, né? Afinal, no mundo real, o cérebro só pode sobreviver 4 minutos sem oxigênio. Essa cena, além de trazer todo o contexto aqui deles ficarem vendo somente o número 11 no relógio, né, gente? Que Kennedy, porque tanto quase morre, quanto quase morre do Time, aconteceram às 11 horas da noite, né, gente? Por isso que durante a experiência dos 4 minutos, eles veem somente o número 11, né? E aí, enquanto o relógio vai para 11:01, 11:02, 11:03, 11:04, é justamente o tempo passando aí dentro da realidade deles no mundo real. Se passa somente 4 minutos, mas dentro da realidade deles ali, gente, para eles podem ter passado vários dias, meses, enfim. Também, gente, se eu não me engano, tanto o número 11 quanto o número 4 tem uma certa relação com a morte ali na mitologia chinesa. E aí o Time levanta desesperado, ele sai procurando o Gate por todo o canto, nessa cena aqui explicita o amor incondicional que o Time tem pelo Gate. Porque ele está correndo risco de vida, né, gente? E mesmo assim, ele só se importou com o Gate, ele só queria saber se o Gate estava bem, o Gate sendo real ou não. Para ele é real, para ele o sentimento é real. O Time consegue escapar aqui da realidade, gente, e a primeira coisa que ele fala é Gate, o que a Samon já deixa claro pra gente que ele ama o Gate, né, gente, e que ele tá determinado a ficar com o Gate. O matando instantaneamente. O Korn então desaba enquanto ele segura o corpo do Tom Clary, completamente destruído, acabado, se sente sem nada, sem ninguém, sem rumo, se sente que não faz mais sentido continuar respirando, e ele decide dar o fim à sua respiração. E aqui o Korn, ele encerra a própria respiração, libertar e sobreviver, mas não antes de pagar um alto tributo, né, gente, que foi a morte da sua querida e amada avó. Aqui a gente vê o Time velando a sua avó, o que a série já confirma pra gente que está tudo bem com o Time, né, que ele conseguiu sobreviver ali, o Dan conseguiu salvar a vida dele, e aí a câmera arreda um pouco e a gente vê o Gate velando o Korn e o Tom Clark, que foram enterrados juntos. Seymour ou Samon, chama do jeito que vocês quiserem aí, deixando claro pra gente que o Gate também está bem, né, que ele despertou do coma, e os dois estão bem, né, gente, estão juntos. Eu expliquei pra vocês a experiência dos 4 minutos é individual pra cada um. Em suas ambas experiências, o Time descobriu que ele ama muito o Gate e o Gate descobriu que ele ama muito o Time. Lembrando, gente, que eles já se conheceram aí na infância. Talvez então eles sempre se amaram, esse amor sempre esteve aqui. Depois de tudo que eles passou em suas experiências individuais e também um pouquinho que eles passaram ali no mundo real, os dois decidiram ficar juntos, né, gente, serem namoradinhos que namoram. E a gente ama, a gente queria o final feliz em 4 Minutes, né? E finalmente o Time leva o Gate ali pra ser entrevistado pelo Dan, né?
E aqui é revelado que o Dan e a Locroix começaram a namorar. Eu achei os dois muito fofos. O A e o Gate se reencontram aqui e a Locroix tem a impressão de que ela já viu o Gate, né? E o Gate também, gente. E é aí que a Locroix lembra o Gate que eles já se viram durante aquela sala estranha, né? Por algum motivo sobrenatural, gente, a Locroix e o Gate foi levado ali àquela sala branca e era mascarada por uma exposição de arte. Uma divindade que eu vou chamar de a Musa Branca narra o seguinte: o que acontece com a nossa consciência durante os 4 minutos que nosso cérebro está sem oxigênio. Podemos voltar e ver sentimentos de culpa ou decisões ruins. Podemos querer tomar novas decisões e corrigir erros antigos para finalmente alcançar uma mente pacífica. Isso eu considerei a vocês dois o poder de ver 4 minutos no futuro. Eu quero ver o como que vocês vão lidar. Se vocês pudessem mudar os acontecimentos, se vocês pudessem mudar as suas realidades, se o e se fosse real para vocês, o que vocês fariam com ele? A Musa Branca então avisa que a próxima rodada vai começar, ou seja, a próxima experiência vai se dar início, e essa experiência foi justamente com a Locroix. Então, no momento que eles saem ali da sala estranha, a Locroix sente uma fincada no coração, começando a ter um ataque cardíaco. Ela vai passar pela experiência de quase morte aqui, para passar pela sua experiência do fenômeno dos 4 minutos. O Gate não dá a mínima, gente. Alguém infartando do lado dele, ele simplesmente continua conversando no celular, xingando o Taitan pra caramba e vai andando aí como se nada tivesse acontecido. E aí ele começa a passar pela experiência dos 4 minutos no dia seguinte. Um tempo se passa, a gente vê que o Gate tá pobre agora, né? E ele trabalha ali num restaurante japonês. É aqui que ele recebe uma ligação da mãe dele, que pede a ajuda do Gate para ela e para o pai do Gate voltarem para Tailândia. Para isso, gente, o Gate precisa entregar uma alta quantia de dinheiro para um ministro tailandês que está organizando a volta deles, que vai dar um jeito ali de dar uma passada de pano gigantesca para os pais do Gate. No entanto, após a experiência dos 4 minutos e a influência positiva que o Time teve em sua vida, decide seguir o caminho correto aqui, né? Que a gente vê o arco, o desenvolvimento de personagem do Gate se fechando. A série deixa claro pra gente que tanto a experiência dos 4 minutos no Gate e no Time não foi em vão, gente. Elas mudaram quem eles são. O Gate então opta por não ajudar os seus pais e ele ainda faz o ministro ser preso. Conversa sincera com o Time, o Gate compartilha com ele suas decisões, explicando que ele não pretende aceitar o dinheiro dos pais dele, que é um dinheiro ilegal, e que se ele ajudasse os pais deles a voltar para Tailândia, eles começariam tudo de novo, né? Ou seja, o esquema do jogo do tigrinho. Eles dariam reinício a tudo, porque é somente assim que a empresa da família do Gate consegue sobreviver. O Time, por sua vez, depois de refletir seus sentimentos, revela para o Gate que se ele tivesse a oportunidade de matar a pessoa que matou os pais dele, né, gente? Ou seja, o general, o pai da Fazai, ele o faria. Quando ele encontra o general num estado deplorável, Brasil, ele acaba se perdendo em uma fantasia aqui, imaginando que ele assassina o pai da Fazai ao remover ali o tubo que faz com que ele continue respirando. Só que isso era apenas a imaginação do Time, né, gente? Porque no mundo real ele não faz isso. O pai da Fazai se ferrou muito aqui, porque o Corne, antes de morrer, revelou para um dos contatos do pai dele aí, que foi o pai da Fazai que saiu matando geral. O senhor general, pai da Fazai, foi bastante torturado, mas ele está vivo, né? E o Time deixa claro que vai ajudar ele, mas ele vai ficar incapacitado pelo resto da vida dele. Ou seja, ele vai pagar em vida pelos horríveis crimes que ele cometeu. Fazai então chega desesperada, chorando pro pai dela, perguntando o que é que aconteceu. O Time acaba sentindo pena dela, gente, e esse momento é importante porque mostra pra gente que após a sua experiência dos 4 minutos, o Time virou um médico empático, né, gente? Ele voltou a praticar a empatia. Mas reitero, ele sentiu pena da Fazai e não do pai dele. Focando em Gate, gente, só resta uma última coisa a ele fazer aqui, que seria enfrentar as consequências do crime que ele cometeu ao ajudar o Taitan a se livrar do corpo do Domi, né? O Gate então vai até o investigador Win ali e se entrega. Um tempo depois a gente vê o Gate e o Time ali no lago, local especial dele. O Gate fala para o Time que ele não sabe por quanto tempo eles vão ficar ali. O Time fala para o Gate não se preocupar, que o tribunal acha ele uma boa pessoa, que vai ficar tudo bem, que é por isso que eles liberaram ali a fiança para o Gate, porque o Gate é uma boa pessoa. Provavelmente, gente, o Gate não seria condenado à prisão aqui. Eu acredito que no máximo ele seria condenado aí a várias centenas de horas de serviço comunitário. Então que o Time comenta com o Gate que a experiência dos 4 minutos, ela reflete
a realidade que eles tinham. Então isso significa que no mundo real o Gate já conhecia aquele lugar. O Gate então provavelmente engana o Time aqui e fala que não, porque eu acho que na verdade ele conhecia esse lugar, gente. Olha a expressão de sapeca que ele fica quando ele fala para o Time que não. Mas se ele realmente não conhecia e se ele dirigiu até esse local de uma maneira aleatória mesmo, bem, ele teve sorte, né, gente? Isso pode acontecer com qualquer um. Inclusive, eu já passei por uma experiência dessas uma vez. Só que o Gate falou aqui deixa o Time em pânico, né, gente? Por isso que eu acho que o Gate fez de propósito, gente. Ele queria ver essa expressão no rosto do Time. Ele quis provocar o namorado dele nesse momento. Dissimula aqui, né? E aí os dois olham o relógio ali desesperados, extremamente nervosos ali, ansiosos para ver o que vai acontecer quando o relógio passar de 4 minutos para 5 minutos. Só que está tudo bem. Bom, que está tudo bem. Final feliz, sim. Não acho que Forminos termina com final aberto. A gente vê o Gate e o Time deslizando suavemente ali sobre as águas tranquilas, flutuando juntos em seu barco em um belo rio, aconchegadinhos um do lado do outro, com sorrisos iluminando seus rostos, e uma sensação palpável de felicidade e amor paira no ar, tornando tudo ainda mais especial. A brisa leve acariciando suas peles enquanto eles transferem calor um para o outro aqui, tornando esse momento mágico. O cenário perfeito, o final lindo, uma pura imagem de amor e de cumplicidade e de companheirismo entre eles. Gate e Time vão ficar juntos até o fim dos tempos, até o seu minuto final. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Beijo. Bye bye.